Oi, eu sou o Daniel. E, nos últimos tempos, tem se criado uma situação difícil, onde tudo é guerra cultural, onde tudo é questão de briga política, censura versus não censura. A própria confiança pública nas instituições do país em geral é muito baixa. O Brasil vive uma crise neste sentido. Mas o que incomoda mesmo é a forma que a percepção se torna inflada por meio do que chama de bolhas. Discursos, mentiras, meias-verdades ou simplificações acabam tornando a realidade muito diferente do que realmente é. Muita gente realmente acha que a sua vida está ruim só porque mudaram ou colocaram algum agente político aleatório em algum lugar e, bom, é possível sim, mas nunca é o motivo absoluto como é vendido atualmente. Então, esse vídeo terá como proposta recapitular os eventos que formaram o Brasil de hoje, desde 1988, passando por 2016 e chegando mais ou menos a 2025. Somente a propósito de recapitular e falar sobre propostas, jogos, mídias e projetos atuais. O que todas essas coisas têm em comum com a nossa vida? Vamos descobrir começando pela ditadura militar. A ditadura militar no Brasil teve origem na crise política iniciada com a renúncia de Jânio Quadros e a posse de seu vice, João Goulart. Na madrugada de 31 de março de 1964, Goulart foi deposto por um movimento político-militar que contou com o apoio de setores do empresariado, da imprensa, de grupos católicos, de proprietários rurais e de governadores. O movimento também foi bem recebido pelo governo dos Estados Unidos, que via com alívio o fato de o Brasil não seguir o caminho de Cuba. Naquele momento inicial da Guerra Fria, os norte-americanos buscavam ampliar sua influência e manter aliados estratégicos, mesmo que isso significasse apoiar regimes autoritários, uma postura que mais tarde seria criticada e revisada. Houve tentativas de retomar o controle, mas todas fracassaram. Assim, conforme previsto na Constituição da época, o presidente da Câmara, Ranieri Mazzilli, assumiu temporariamente a presidência até que os militares impusessem seu próprio líder, Humberto de Alencar Castelo Branco, consolidando o início do regime militar. Logo após o início, setores oposicionistas foram duramente reprimidos. Relatos de tortura tornaram-se frequentes, além de cassações de mandatos, demissões e suspensão de direitos políticos. Com o tempo, o regime passou a institucionalizar essas medidas por meio de atos constitucionais. Tudo isso foi justificado pelo discurso de preservar a autonomia das Forças Armadas e conter o avanço do comunismo no país, já que a esquerda vinha ganhando espaço político naquele período. Só que tem um detalhe que muita gente não fala, pois reduzir o movimento de 1964 a uma simples revolução ou a um golpe tradicional pode ser meio simplista demais. Um golpe normalmente envolve apenas a substituição de poder, sem ruptura estrutural do sistema, muitas vezes atendendo aos interesses de uma elite específica. Já uma revolução implica mudanças profundas nas classes sociais e em sua organização política. Porém, 1964 não se encaixa perfeitamente em nenhuma dessas definições. A ditadura militar envolveu interesses de diferentes grupos e contou com algum apoio social, mas também carecia de uma ideologia única e de objetivos totalmente claros entre seus participantes. Pois enquanto alguns buscavam manter o poder, outros queriam reprimir movimentos considerados subversivos, e havia ainda aqueles que pretendiam apenas impor novas regras ao sistema político. E, durante esse período de repressão, foram criados os chamados atos institucionais, normas excepcionais com valor de lei. Logo em 1964, o primeiro ato entra em vigor, e ele diz respeito a conceder prerrogativas de cassar mandatos legislativos, suspender direitos políticos, a disponibilidade ou a aposentadoria dos que tivessem atentado contra a segurança do país, o regime democrático e a probidade da administração pública ao Comando Supremo da Revolução. É aqui que o regime decreta que não vai buscar se legitimar pelo Congresso. O ato institucional número 2 extinguiu os partidos políticos existentes no Brasil e instituiu um sistema bipartidário. A partir dali, apenas 2 partidos eram permitidos:
a Arena, alinhada ao governo, e o MDB, que funcionava como oposição tolerada. O ato também ampliou o executivo e permitiu maior interferência no processo eleitoral, e estabelecendo eleições indiretas para presidente e vice-presidente, mexendo também na liberdade de expressão. O Ato Institucional número 3, de 5 de fevereiro de 1966, modificou novamente o sistema eleitoral e ampliou a influência do regime sobre outras instituições do Estado. O ato estabeleceu eleições indiretas para governadores e prefeitos das capitais, a partir de 1967, reforçando o controle político do regime militar. Já o Ato Institucional número 4, de 7 de dezembro de 1966, teve como objetivo consolidar juridicamente as medidas adotadas até então. Ele convocou o Congresso para aprovar uma nova Constituição, promulgada em 1967, que incorporou os atos institucionais anteriores e deu aparência de legalidade ao regime. Agora, o ato institucional que se tornou um ícone como o ponto máximo de repressão foi o Ato Institucional número 5, decretado em 1968. O contexto incluía tensões crescentes entre o regime e setores da sociedade, com manifestações, boicotes e críticas vindas inclusive do meio político. O governo reagiu pesadamente a isso e criou essa medida que ampliou drasticamente os poderes do presidente em tudo e instaurou a suspensão de direitos políticos e aposentadorias compulsórias sem a aprovação do Congresso e a autorização da censura à imprensa. Mas quanto mais tempo o regime passava a reprimir, mais fraco ele ficava, pois não é à toa que a maioria dos atos institucionais foram proclamados em 1969. Com isso, ao longo dos anos, o regime militar passou a suavizar e a evitar a repressão até seu fim definitivo. Não é à toa que os últimos governos da ditadura militar, Ernesto Geisel, que vai de 1974 a 1979, e João Batista Figueiredo, que vai de 1979 a 1985, passaram a abrir o regime para tentar garantir a sua sobrevivência. No governo de Ernesto Geisel, o Ato Institucional número 5 foi revogado, e no governo de João Batista Figueiredo foi aprovada a Lei da Anistia, em 1979, que permitiu o retorno de presos e exilados políticos. No entanto, a medida também foi controversa, pois acabou anistiando crimes cometidos por agentes do próprio regime durante a ditadura. Mas além do desgaste interno, vale lembrar que as mudanças no mundo todo pós-Segunda Guerra Mundial foram cruciais para o fim da ditadura militar. Porque é nesse período que movimentos globais reivindicando liberdade, paz e dignidade humana tornaram-se gigantes devido aos horrores do autoritarismo. Nesse contexto, cresce muito a oposição ao regime, o que leva ele a tentar se salvar, abrindo e diminuindo a postura repressiva. Só que isso também leva o regime ao seu fim. Como eu disse antes, nem os Estados Unidos apoiavam mais o regime, porque a virada começou com o fracasso da Guerra do Vietnã, em 1975, e o escândalo de Watergate, que abalaram profundamente a confiança interna nos Estados Unidos e levaram a uma autocrítica sobre o autoritarismo e as intervenções externas. Quando Jimmy Carter assumiu a presidência, de 1977 a 1981, ele passou a adotar uma política externa baseada nos direitos humanos, uma ruptura simbólica com a postura anterior. Assim, Carter começou a criticar abertamente governos ditatoriais, inclusive os da América Latina, e reduzir apoio a regimes que violavam direitos humanos, o que pressionou indiretamente o regime militar brasileiro e o afundou ainda mais na lama. Depois desse breve contexto, chegamos à Constituição de 1988. Em 15 de maio de 1985, uma Assembleia Nacional Constituinte foi convocada com eleições diretas para elaborar a nova Constituição brasileira, sem se limitar à influência da anterior, e foi instalada, em 1º de fevereiro de 1987, pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro José Carlos Moreira Alves. A Assembleia Constituinte elegeu em seguida como seu presidente o deputado Ulisses Guimarães, do PMDB, que fora o principal líder parlamentar de oposição aos governos militares. A Constituição foi finalmente promulgada em 5 de outubro de 1988, tendo sido aclamada como a Constituição Cidadã, na expressão do presidente da Assembleia. Ulisses também fez um discurso sobre a mudança e os direitos civis. O termo Constituição Cidadã não surgiu por acaso. Pela primeira vez na história do país, a sociedade civil participou amplamente de sua elaboração, por meio das chamadas emendas populares,
propostas de alteração ou inclusão de artigos feitas diretamente pela população. E para que uma proposta fosse considerada, era necessário reunir pelo menos 30.000 assinaturas, distribuídas em 5 estados, e encaminhá-la por uma entidade legalmente constituída, como sindicatos, associações, igrejas ou ONGs. Ao todo, foram apresentadas 122 emendas populares, somando mais de 12 milhões de assinaturas vindas de diversos setores da sociedade. Além dessas propostas, a participação popular também ocorreu por meio de audiências públicas, comissões abertas ao público, campanhas em jornais e rádios, além do envio massivo de cartas e abaixo-assinados ao Congresso, algo inédito para a época. Apesar de ser considerada um exemplo de participação democrática, o conteúdo da Constituição também recebe críticas. Segundo juristas e instituições como a Fundação Getúlio Vargas, o texto seguiu um modelo analítico, buscando tratar muitas questões em detalhe. Isso acabou gerando uma Constituição longa e complexa, cuja interpretação e aplicação podem se tornar difíceis. Outro ponto é seu caráter dirigente, pois além de estabelecer direitos e regras, ela orienta a atuação do Estado e define objetivos a serem perseguidos. Um exemplo é o artigo 205, que estabelece a educação como direito de todos e dever do Estado e da família, exigindo políticas públicas para seu desenvolvimento. Ainda tem críticas sobre a possibilidade de influência de interesses particulares, a criação de um sistema jurídico complexo e a ampliação contínua das responsabilidades do Estado. Ainda assim, a Constituição de 1988 foi o pacto possível de um país que deixava o autoritarismo e tentava pela primeira vez confiar na própria liberdade. Esse evento foi o início de uma nova era para o Brasil, que definiu tudo o que seríamos hoje. Dessa forma, o primeiro presidente do período pós-redemocratização foi José Sarney, nascido em 1930 em Pinheiro, no Maranhão. Formado em Direito, iniciou sua carreira política nos anos 1950, quando foi eleito suplente de deputado federal pelo Partido Social Democrático. Nos anos seguintes, ocupou mandatos curtos na Câmara e, em 1958, foi novamente eleito deputado, assumindo o cargo em 1959. Após o golpe de Estado no Brasil em 1964, Sarney mudou de posição e tornou-se um aliado importante do regime militar. Sua habilidade de adaptação ao ambiente político ajudou a garantir sua sobrevivência e influência ao longo das décadas. Em 1965, foi eleito governador do Maranhão com ampla vantagem. A vitória foi favorecida pela aliança da UDN com o PSP e pelo apoio do governo do presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, que interferiu no cenário político local para enfraquecer adversários. Durante a campanha, Sarney prometeu reabrir sindicatos agrícolas para conquistar apoio rural, promessa que acabou não sendo cumprida após assumir o governo. O estilo de governo de Sarney era popular e modernizador, resultando em um aumento significativo dos investimentos e melhorias nos serviços públicos. E, ao final de seu mandato como governador, José Sarney deixou o cargo para concorrer ao Senado e foi eleito. Pouco depois, em entrevista à revista Veja, definiu-se como um anacrônico, defendendo a necessidade de um projeto político capaz de garantir a continuidade do regime militar dentro do sistema bipartidário criado após o Ato Institucional número 2, no qual existiam apenas 2 partidos, a Arena, de apoio ao regime, e o MDB, uma oposição permitida. Sarney assumiu o mandato de senador em 1971 e ganhou destaque no Congresso, participando de comissões importantes e defendendo a modernização do parlamento. Nesse período, Sarney enfrentou dificuldades com seu rival apoiando outros rivais dentro da Arena. E, durante o governo de Ernesto Geisel, Sarney passou a apoiar a política de abertura gradual do regime e declarou ser otimista em relação à redemocratização, argumentando que o desenvolvimento econômico não poderia conviver com o subdesenvolvimento político. Mas, ainda assim, mantinha posições conservadoras em alguns temas, como a oposição à legalização do Partido Comunista, mostrando sua habilidade em equilibrar interesses próprios com os do regime. Falando sobre partidos, na década de 1970 e no início da abertura política, Sarney teve participação direta nesse processo. Como relator de um projeto de reformas políticas no Senado, apresentou propostas que contribuíram para o fim de algumas medidas de exceção, incluindo o Ato Institucional número 5.
Em 1978, com a eleição indireta do general João Figueiredo para a presidência, foi promulgada a Emenda Constitucional número 11, que extinguiu o AI-5 e iniciou uma nova etapa da abertura política. No início de 1979, Figueiredo indicou Sarney para a presidência da Arena. À frente do partido, ele buscou modernizá-lo e passou a defender o fim do bipartidarismo imposto pelo regime. Para Sarney, Arena e MDB eram produtos de uma legislação de exceção e precisavam ser substituídos por um novo sistema partidário. O fim do bipartidarismo ocorre lá para 1979 e, com o tempo, surgem novos partidos na década de 1980, como o PMDB, PDT e PT. A antiga Arena foi substituída pelo Partido Democrático Social, PDS, do qual Sarney se tornou presidente. Mesmo assim, o novo partido enfrentava divisões internas e crescente pressão da oposição, que exigia reformas políticas mais profundas e a convocação de uma Assembleia Constituinte. Sarney, porém, afirmava que não havia crise institucional suficiente para justificar uma Constituinte, defendendo que o próprio Congresso poderia realizar as reformas necessárias. Ao mesmo tempo, buscava manter canais de diálogo com a oposição e alertava que a perda da maioria do PDS no Congresso poderia comprometer a estabilidade política durante o processo de abertura. Em junho daquele ano, Sarney entregou ao presidente propostas de reforma eleitoral, mas o governo percebeu que seria difícil chegar a um acordo com a oposição. Pouco depois, o Congresso rejeitou um projeto que ampliava as sublegendas, demonstrando a perda de coesão dentro do PDS. Ainda em 1981, Figueiredo enviou ao Congresso o chamado Pacote de Novembro, uma reforma eleitoral que incluía a vinculação de votos e a proibição de coligações. A medida gerou forte reação da oposição, que passou a se organizar contra o projeto. Em 1982, uma emenda constitucional alterou o colégio eleitoral e devolveu algumas prerrogativas ao legislativo. No mesmo ano ocorreram as primeiras eleições diretas para governadores desde 1965. Apesar de algumas vitórias, o PDS sofreu derrotas importantes e o regime perdeu força política, com a oposição conquistando governos estaduais estratégicos e o governo militar perdendo a maioria na Câmara. Esse cenário impulsionou um novo movimento político. Em 1983, o deputado Dante de Oliveira apresentou uma emenda constitucional para reestabelecer eleições diretas para presidente. A proposta recebeu apoio de partidos de oposição, da igreja e de artistas, dando origem à campanha das Diretas Já, que mobilizou grandes manifestações populares em todo o país. Dentro do PDS, o clima era cada vez mais tenso após as derrotas eleitorais. Enquanto isso, no campo da oposição, Tancredo Neves passou a ser visto como o nome capaz de unificar forças políticas contra o regime. Porque a campanha pelas diretas, que cresceu rapidamente culminando em grandes comícios, foi derrotada no Congresso em abril de 1984, apesar do apelo popular. Então, a oposição precisou disputar a eleição indireta no colégio eleitoral e oficializou a candidatura de Tancredo Neves. Dentro do PDS, a crise interna se aprofundou ainda mais por discordâncias internas e Sarney renunciou à presidência do partido. Nesse contexto, a oposição convidou Sarney para ser vice na chapa de Tancredo Neves. A escolha tinha um objetivo estratégico: ampliar a aceitação da candidatura dentro do colégio eleitoral, especialmente entre setores ligados ao antigo regime. Assim nasceu a Aliança Democrática, que reuniu o PMDB e dissidentes do PDS em torno de um programa de reformas políticas. A chapa Tancredo-Sarney venceu a eleição indireta de janeiro de 1985 com ampla vantagem. Logo após a vitória, Tancredo Neves havia se afastado do cargo por problemas de saúde logo no começo, e quando José Sarney assumiu seu lugar, o Brasil vivia um momento de enorme incerteza. Ele havia sido eleito para vice-presidente na chapa de Tancredo Neves apenas por causa do colégio eleitoral, um sistema herdado da ditadura militar, e acabou chegando à presidência cercado por rumores e dúvidas sobre sua permanência e sua postura no cargo, devido ao seu histórico. Então, ele assumiu normalmente e no dia 17 de março presidiu sua primeira reunião ministerial. Nela, leu um discurso preparado por Tancredo, que estabelecia as prioridades do novo governo: austeridade nos gastos públicos, combate à inflação e reconstrução democrática. Mas a situação mudou definitivamente poucas semanas depois.
Em 21 de abril de 1985, Tancredo Neves morreu após semanas de internação, mergulhando o país em luto e confirmando Sarney como presidente da República. Em seu primeiro pronunciamento após a morte de Tancredo, Sarney afirmou que governaria seguindo as diretrizes do líder que havia sido eleito presidente. Prometeu acelerar o processo de redemocratização e enfrentar a grave crise econômica herdada do regime militar. Nos primeiros meses de governo, algumas medidas simbólicas foram tomadas para desmontar estruturas autoritárias ainda presentes no Estado brasileiro. Entre elas estavam a suspensão de mais de 100 concessões de rádio e televisão feitas nos últimos anos da ditadura e o anúncio de que o governo deixaria de utilizar decretos-leis, um instrumento típico do regime militar. Pouco depois, em maio de 1985, uma série de medidas ampliou a abertura política no país. Foram reestabelecidas as eleições diretas para presidente e para prefeitos de capitais e municípios considerados áreas de segurança nacional. O direito a voto foi estendido aos analfabetos. O Distrito Federal voltou a ter representação política e foram eliminadas restrições que limitavam a criação de partidos. Além disso, partidos que haviam permanecido na clandestinidade durante a ditadura, como o PCB e o PCdoB, foram legalizados. Apesar dessas mudanças, o processo de redemocratização ainda enfrentava obstáculos importantes. O país continuava formalmente regido pela Constituição de 1969, elaborada durante o regime militar, além da Lei de Segurança Nacional. Para superar esse impasse institucional, o governo enviou ao Congresso uma proposta que permitia convocar uma Assembleia Nacional Constituinte, responsável por elaborar uma nova Constituição. Essa Assembleia começaria seus trabalhos em fevereiro de 1987. Como já vimos, essa Assembleia terminaria na criação da Constituição de 1988, mas durante esse período, Sarney também tentou fortalecer sua posição política e dialogar diretamente com a população. Em outubro de 1985, lançou um programa chamado Conversa ao Pé do Rádio, no qual comentava temas políticos e econômicos do país. Apesar da proposta de aproximação com o eleitorado, o programa teve audiência limitada e acabou se tornando mais um espaço para críticas a parlamentares e adversários políticos. Enquanto isso, a Assembleia Constituinte se tornava o centro da política brasileira. Deputados, senadores, movimentos sociais e diferentes setores da sociedade participavam intensamente do debate sobre o futuro do país. Nesse processo, Sarney tinha interesses claros. O presidente defendia a manutenção do presidencialismo e também buscava garantir um mandato de 5 anos para si, o que gerou acusações de uso da máquina pública para influenciar parlamentares. Para garantir apoio no Congresso, o governo utilizou amplamente negociações políticas, distribuição de cargos e concessões de emissoras de rádio e televisão a aliados políticos. Essas práticas ficaram associadas ao chamado presidencialismo de coalizão, um sistema de negociação constante entre o Executivo e o Congresso para garantir a governabilidade. É por isso que disse que havia a possibilidade do texto ter sido estruturado de forma complexa demais, criando burocracia excessiva e problemas jurídicos, ou que poderia haver interesses por trás da sua elaboração, pois esse período também foi marcado por brigas e acusações desse tipo. Mas, mesmo assim, o ambiente político era instável para o governo. Dentro do próprio PMDB, o principal partido da redemocratização, surgiram divisões profundas. Parte da legenda rompeu com o governo, o que levou ao fim da chamada Aliança Democrática e à saída de ministros importantes. Para recompor sua base, Sarney passou a buscar apoio em partidos mais conservadores e contou com o apoio do chamado Centrão, grupo de parlamentares que teve papel decisivo nas votações da Constituinte. As tensões políticas também chegaram às ruas. A insatisfação com o governo cresceu ao longo do mandato, e em 1987, um episódio no Rio de Janeiro simbolizou esse clima. O comboio presidencial foi apedrejado durante uma manifestação. Enquanto a crise política se aprofundava, o governo enfrentava também um enorme desafio econômico. O Brasil havia herdado do regime militar uma situação extremamente delicada. A dívida externa se aproximava de 100 bilhões de dólares, e a inflação já alcançava níveis altíssimos. Em março de 1985, os preços subiam mais de 12% ao mês. E esse não era um problema exclusivo do Brasil. Durante os anos 1980,
Praticamente toda a América Latina estava fortemente endividada após os empréstimos da década anterior e a explosão das taxas de juros internacionais. Isso colocava países da região em constante tensão com bancos internacionais e instituições financeiras. No início do governo, Sarney afirmou que o Brasil honraria seus compromissos com credores estrangeiros, mas que isso não poderia acontecer à custa do empobrecimento da população. Ainda assim, as dificuldades eram enormes. Em fevereiro de 1987, alegando o esgotamento das reservas internacionais, o governo anunciou a suspensão do pagamento dos juros da dívida externa, uma decisão que ficou conhecida como a moratória brasileira. A reação dos bancos internacionais foi imediata, com aumento de pressões financeiras e dificuldades adicionais para o país obter novos créditos. Enquanto tentava lidar com a dívida externa, o governo também buscava controlar a inflação, que se tornava o problema econômico mais visível para a população. Ao longo do mandato, diferentes planos econômicos foram lançados para tentar estabilizar os preços. O mais famoso deles foi o Plano Cruzado, anunciado em 1986. O plano criou uma nova moeda, o cruzado, congelou preços e salários e convocou a população a fiscalizar o comércio para impedir aumentos abusivos. No início, o plano teve enorme apoio popular. Os preços pararam de subir e a popularidade do governo disparou. Mas o congelamento de preços acabou gerando distorções na economia. Produtos começaram a desaparecer das prateleiras, surgiram mercados paralelos e os desequilíbrios econômicos reapareceram. Após as eleições daquele ano, o governo lançou o chamado Cruzado II, que liberou os preços e provocou uma nova disparada inflacionária. Nos anos seguintes vieram outras tentativas de controle, como o Plano Bresser, em 1987, e o Plano Verão, em 1989. Nenhum deles conseguiu resolver o problema. Ao final do governo Sarney, a inflação acumulada havia ultrapassado 2.700% ao ano, transformando o período em um dos episódios inflacionários mais graves da história brasileira. Além da crise econômica e política, o país também enfrentava tensões sociais importantes. No campo, conflitos pela posse da terra se intensificaram durante a década de 1980. O governo anunciou em 1985 um Plano Nacional de Reforma Agrária, que prometia assentar milhões de trabalhadores rurais ao longo de 15 anos. Na prática, porém, os resultados foram limitados. A meta inicial foi drasticamente reduzida e os conflitos agrários continuaram crescendo. De um lado, trabalhadores rurais organizavam-se em movimentos como o MST. De outro, grandes proprietários rurais criavam organizações como a União Democrática Ruralista. A violência no campo aumentou e diversos episódios graves foram registrados, incluindo o assassinato de lideranças ligadas à luta pela terra. Apesar de todas essas dificuldades internas, o governo também promoveu mudanças importantes na política externa brasileira. Em 1986, o Brasil reestabeleceu relações diplomáticas com Cuba, rompidas desde o início da ditadura militar. Pouco depois, o país iniciou um processo de aproximação com a Argentina, que buscava superar décadas de rivalidade entre as duas maiores economias da América do Sul. Esse processo de cooperação criaria as bases para a integração econômica regional, que alguns anos depois resultaria na criação do Mercosul. No final, José Sarney acabou governando um país em profunda transformação. Ele havia sido eleito dentro das estruturas políticas herdadas da ditadura, mas terminou presidindo o nascimento de uma nova república, pela qual não fazia parte. Sarney foi eleito para ajudar na vitória de uma eleição indireta, mas ele por si só não funcionaria como presidente do Brasil nesse clima político. Assim, seu governo foi marcado por crises políticas, instabilidade econômica e negociações constantes no Congresso. Ainda assim, foi nesse período turbulento que o Brasil consolidou a transição democrática e estabeleceu as bases institucionais do sistema político que continua em vigor até hoje. Assim surge Fernando Collor vencendo em 1989. Mas, antes de entender o Caçador de Marajás, você precisa entender quem ele sempre foi dentro da política brasileira. Collor não veio de fora do sistema, ele nasceu dentro dele. Ele era filho de políticos influentes em Alagoas e neto de uma figura importante da Revolução de 1930.
Ele cresceu cercado por poder. Sua formação não é de outsider, mas de alguém moldado pela elite política desde o início. Já em Brasília, ele se aproximou da elite, ainda jovem, ligada ao regime militar, os chamados filhos do poder. Ou seja, antes mesmo de entrar na política, Collor já fazia parte do ambiente que depois diria combater. Quando se muda para Maceió, assume empresas da família, jornal, rádio, TV, e começa a construir algo essencial, influência midiática. E isso vai ser importante depois. A entrada oficial na política vem em 1979, quando ele vira prefeito de Maceió, não por eleição direta, mas por indicação política, ligada ao partido do regime militar. E já aqui aparecem as primeiras contradições, pois, logo no início, concede um aumento salarial enorme para os servidores, o que poderia ser visto como positivo, se não viesse acompanhado de outra coisa: contratações em massa e suspeitas de favorecimento político. No fim do mandato, surgem denúncias de irregularidades, incluindo a nomeação de familiares. A defesa dele, nesse caso, alegou que ele assinou o documento sem ler. Em 1982, ele se elege deputado federal com forte apoio financeiro, incluindo do nome que vai persegui-lo depois, PC Farias. E dentro do Congresso, seu desempenho é praticamente nulo. Nenhum projeto relevante foi aprovado, mas isso pouco importa porque Collor não cresce pela atuação legislativa, ele cresce pela imagem. Em 1986, ele vira governador de Alagoas, e é aqui que nasce o personagem que o Brasil inteiro vai conhecer. Collor começa a atacar servidores públicos com altos salários, os chamados marajás, e se posiciona como alguém que enfrenta privilégios. Só que, ao mesmo tempo, ele vinha de uma família poderosa, usava a estrutura política tradicional e governava com forte personalismo. Ou seja, o discurso era de ruptura, mas a prática ainda estava dentro do sistema. Como governador, ele toma medidas radicais, extingue órgãos públicos, demite milhares de funcionários, entra em conflito com instituições, tudo isso sempre com forte exposição na mídia. Não era só política, era performance política. E isso funciona, mas por trás da imagem começam a surgir problemas sérios. Relatórios apontavam funcionários fantasmas no Estado, conflitos com o judiciário, recusa em cumprir decisões legais. E, mais importante, acusações de irregularidades administrativas, como gastos suspeitos com verba pública, problemas em contratos de transporte, acordos financeiros pouco transparentes. Nada disso destrói sua imagem, pelo contrário, porque o que ele vendia não era coerência, era conflito com o sistema. Enquanto tudo isso acontecia, no cenário nacional, o governo José Sarney estava desgastado, impopular e visto como símbolo de crise, como já vimos, e Collor percebe isso. Ele começa a se posicionar como o oposto de Sarney, jovem, agressivo e anticorrupção, mesmo que sua própria trajetória não sustentasse totalmente isso. A partir daí, sua estratégia fica clara: polarizar, atacar diretamente o governo, criar um inimigo e se vender como solução. Assim, ele abandona o partido, cria uma nova legenda e lança sua candidatura, com apoio novamente de PC Farias na campanha. E aí entra o fator decisivo: marketing. Collor usa a televisão como poucos políticos da época. Ele usa de discursos diretos, linguagem simples e imagem de herói contra o sistema. Ele não precisava ser coerente, ele precisava ser convincente. E foi. Mesmo com denúncias e contradições, sua imagem cresce, porque o contexto de crise econômica, descrédito político e o medo da esquerda política ajudava. Ele acaba virando exatamente o que o eleitor médio queria ver. Tanto que no segundo, enfrenta e vence Luiz Inácio Lula da Silva em um cenário altamente polarizado. Logo no início do governo, Fernando Collor já mostrou a que veio. Ele adotou medidas drásticas quase imediatamente. Reduziu ministérios, demitiu servidores, vendeu bens da União e formou o menor ministério das últimas décadas. Inclusive, extinguiu o Ministério da Cultura, cumprindo promessas de campanha. Mas foi no dia seguinte à posse que veio o verdadeiro choque. Collor anunciou o Plano Brasil Novo, conhecido como Plano Collor, com o objetivo de conter a inflação e modernizar a economia brasileira dentro de uma lógica mais liberal. O plano incluía congelamento de preços e salários, aumento de impostos, privatizações,
abertura econômica e redução do papel do Estado. Só que teve uma medida que marcou o país de forma traumática: o bloqueio das poupanças. Valores acima de 50 mil cruzeiros foram congelados por até 18 meses. Isso afetou diretamente a população inteira, gente que perdeu acesso ao próprio dinheiro da noite para o dia. E como se não bastasse, surgiram denúncias de que o próprio Collor e PC Farias teriam retirado dinheiro antes do bloqueio. Administrativamente, o governo tentou enxugar o Estado. Foram extintas várias estatais e órgãos públicos, como Portobras, Siderbras e Embrafilme. Mas essas medidas geraram processos, erros técnicos e insatisfação generalizada. Em apenas 2 meses, Collor já precisava admitir falhas na execução do plano. E, ao mesmo tempo, a popularidade despencava. Em maio, o prestígio dele já tinha caído cerca de 50%. E aqui entra um ponto fundamental. Collor governava como se o discurso fosse suficiente, mas a política real não funciona assim. Ao cortar cargos, ministérios e estruturas, ele também cortava apoio político, e sem apoio, nenhum governo se sustenta. Para piorar, novas denúncias começaram a surgir. Em 1990, vieram acusações de contratos irregulares com agências de publicidade ligadas à campanha dele. Depois, um caso envolvendo a VASP, com suspeitas de favorecimento financeiro. E até a Petrobras entrou no meio, com denúncias de pressão para liberar recursos. Tudo isso sempre com um nome aparecendo nos bastidores: PC Farias. Na economia, o cenário piorava, pois a inflação, que tinha caído no início, voltou a subir. Empresas começaram a demitir, a atividade econômica caiu e o país entrou em recessão. No fim de 1990, a inflação já estava perto de 20% ao mês. E mesmo assim, Collor mantinha um discurso otimista, dizendo que estava reconstruindo o Brasil. Em 1991, veio o Plano Collor II. Mais congelamentos, mais controle, mais medidas emergenciais e menos confiança ainda. Nem a população, nem o Congresso, nem o mercado acreditavam mais. Ao mesmo tempo, o governo tentava sobreviver politicamente, buscou apoio de partidos, tentando alianças, abrindo diálogo com a oposição. Mas isso criava uma contradição, porque ele tinha sido eleito justamente como cara contra o sistema, e agora estava jogando o jogo do sistema, o mesmo jogo que José Sarney jogava e ele criticava. Assim, a crise deixa de ser econômica e se torna política, mas tudo explode mesmo com um conflito dentro da própria família. Pedro Collor, irmão do presidente, acusa PC Farias de enriquecimento ilícito. E mais do que isso, diz que PC era testa de ferro do próprio Collor. A partir daí, tudo desmorona. Investigações começam, a Polícia Federal entra e o Congresso cria uma CPI. E o que a CPI começa a revelar é devastador. Despesas pessoais do presidente pagas por empresas ligadas a PC Farias. Reformas milionárias na casa com dinheiro de laranjas. Uso de contas intermediárias para bancar o estilo de vida presidencial. Lembra das suspeitas em Alagoas? Dos aliados? Do PC Farias desde o início? Nada disso desapareceu. Só cresceu. Em 1992, surgem os Caras Pintadas. Estudantes voltam às ruas em massa, algo que não se via desde a ditadura. E agora, não é mais só oposição política, é pressão popular real. Collor tenta reagir, faz pronunciamento em rede nacional e diz que é vítima de um complô. Chama de Sindicato do Golpe e convoca apoiadores para irem às ruas. Resultado? Fracasso. Pouquíssimos vieram. E o pior, as cores que ele pediu para as pessoas vestirem para o apoiar, verde e amarelo, foram usadas pelos manifestantes contra ele. A essa altura, o governo já está isolado. Até aliados começam a abandonar o barco. Em agosto de 1992, a CPI concluiu. Collor recebeu milhões de dólares do esquema PC Farias. O relatório recomenda impeachment. E então vem o inevitável. A Câmara aprova a abertura do processo, com 441 votos a favor e 38 contra. Uma derrota esmagadora, onde Collor é afastado, e seu vice, em 29 de setembro, Itamar Franco, assume em seu lugar. Durante o afastamento, Collor renunciou para fugir da punição,
mas não funcionou, e o Senado ainda o julgou. E assim termina o governo Collor. Mas o mais importante aqui não é só o fim, é o padrão. Collor não caiu apenas por erros econômicos. Ele caiu porque era uma contradição viva, um presidente que se vendia como anticorrupção, envolvido em corrupção, um político contra o sistema, dependente do sistema, um símbolo de mudança, formado pelas mesmas estruturas que dizia combater. No fim, Collor não foi só um governo que deu errado. Ele foi um fenômeno construído no discurso, que desmoronou quando teve que existir na realidade. Com o impeachment de Fernando Collor de Mello, quem assume a presidência é Itamar Franco. E, curiosamente, ele chega ao poder como exatamente o oposto do que dominava a política até então. Depois de anos de discursos grandiosos, promessas de ruptura e personagens que se vendiam como a solução, Itamar surge como algo muito mais simples, um político técnico, discreto e normal. E isso por si só já diz muito sobre o momento do país. Itamar nasceu em Juiz de Fora, em 1931, formado em engenharia e com uma trajetória política construída sem grandes espetáculos. Diferente de figuras como José Sarney ou o próprio Collor, ele não era conhecido por grandes discursos ou marketing agressivo, mas por uma atuação mais institucional. Entrou na política ainda nos anos 50, passou por derrotas eleitorais, foi prefeito, senador, participou da oposição durante a ditadura e esteve presente em momentos importantes da redemocratização. Mas sempre com o mesmo padrão: atuação constante, sem grandes escândalos e sem construir uma imagem de salvador. E talvez seja exatamente por isso que ele se torna relevante. Porque depois do colapso do governo Collor, que prometia modernizar o país e acabou afundado em denúncias de corrupção, o Brasil não queria mais um fenômeno político, queria estabilidade. Inclusive, é curioso pensar que o próprio Itamar só chegou à vice-presidência justamente por isso. Quando Fernando Collor de Mello montou sua chapa, ele precisava de alguém que passasse credibilidade institucional, e Itamar cumpria esse papel perfeitamente. Mas, na prática, os dois nunca funcionaram bem juntos. Desde o início do governo, Itamar foi sendo deixado de lado. Ele não participou da formulação do Plano Collor, criticou medidas econômicas, se posicionou contra privatizações da forma como estavam sendo feitas e, aos poucos, se afastou politicamente do presidente. O que antes era só uma divergência interna, virou ruptura. Quando as denúncias contra Collor começaram a explodir em 1992, Itamar fez algo importante. Se posicionou publicamente a favor da legalidade e da Constituição, mas deixando claro que, se fosse necessário, assumiria o cargo. E isso abriu espaço para um movimento político essencial. Enquanto Collor se isolava, formava-se no Congresso uma base de apoio ao vice, conhecida como o Cinturão do Itamar, uma articulação suprapartidária que tinha um objetivo muito claro: garantir uma transição estável. Porque o medo naquele momento não era só a queda de Collor, era o que viria depois. E ao contrário do que alguns setores imaginavam, Itamar não representava uma ruptura radical. Apesar de ter posições mais nacionalistas e críticas a certas políticas liberais, ele não era um extremista. Era, na prática, um político pragmático, preocupado mais com estabilidade do que com ideologia. Tanto que antes mesmo de assumir oficialmente, já articulava com diferentes partidos e grupos políticos, da esquerda ao centro, para formar um governo de união nacional. Quando o impeachment é aprovado em 29 de setembro de 1992, Itamar assume a presidência de forma praticamente imediata. E sua chegada é marcada por algo raro na política brasileira: normalidade institucional. Sem ruptura, sem crise militar, sem colapso democrático. Só uma transição prevista pela Constituição funcionando. No discurso inicial, ele deixa claro o tom do governo: transparência, combate à corrupção e reconstrução da confiança política. Mas, na prática, o desafio era muito maior. O Brasil estava mergulhado em uma crise econômica severa. Inflação altíssima, desemprego crescente, economia fragilizada após anos de instabilidade. E, talvez mais importante que tudo isso, uma população completamente descrente da política. Diferente de Collor, Itamar evita medidas de choque imediato. A ideia inicial era mais simples: reorganizar o Estado, recuperar a estabilidade e construir, aos poucos, uma base para a retomada econômica.
Só que isso não significava facilidade. Seu governo já começa enfrentando dificuldades internas, principalmente na formação do ministério. Ao tentar equilibrar diferentes forças políticas, já que dependia de uma base ampla, surgem conflitos, trocas de ministros e divergências dentro da própria equipe. Isso porque o governo Itamar não nasce de um projeto político claro, ele nasce de uma crise. Mesmo assim, ele mantém uma linha consistente. Defesa da estabilidade democrática, crítica ao modelo econômico anterior, tentativa de reconstruir a credibilidade do Estado e, principalmente, uma recusa em repetir os erros do governo Collor. No fim das contas, Itamar representa uma espécie de ponto de equilíbrio dentro da política brasileira. Ele não é o político carismático, não é o reformador radical e muito menos o salvador. Mas justamente por isso, ele consegue algo que os outros não conseguiram naquele momento: manter o país funcionando. E talvez esse seja o ponto mais importante. Depois de um governo baseado em imagem, marketing e confronto constante, o Brasil passa a ser liderado por alguém que não tenta parecer nada além do que é, um político comum. E, naquele contexto, isso já era mais do que suficiente. Assim, com a renúncia de Fernando Collor de Mello e sua condenação pelo Senado em dezembro de 1992, Itamar Franco assume definitivamente a presidência. E já no início, ele apresenta um plano econômico com objetivos bem claros: combater a miséria, gerar empregos, controlar a inflação e retomar o crescimento. Só que tem um problema: isso todo mundo já prometeu antes. O verdadeiro desafio continuava sendo a inflação. Para tentar lidar com isso, Itamar começa buscando apoio político amplo. Em janeiro de 1993, ele se reúne com líderes de quase todos os partidos e também consulta economistas de diferentes correntes. A ideia era construir um pacto de governabilidade, porque já tinha ficado claro no governo anterior que, sem base política, o governo simplesmente não funciona. Ao mesmo tempo, ele toma decisões polêmicas. Logo no começo, ele altera as regras de privatização por decreto, dificultando o processo e aumentando a interferência do Estado. Isso gera críticas imediatas, porque quebra a lógica liberal que vinha sendo aplicada antes. Na prática, o governo começa a sinalizar uma mudança: menos pressa em privatizar, mais controle estatal. Só que, enquanto isso, a situação econômica piora. Trocas constantes no Ministério da Fazenda mostram que ninguém estava conseguindo resolver o problema da inflação, e é aqui que a história muda de verdade. Depois de uma série de crises internas, entra em cena Fernando Henrique Cardoso, como ministro da Fazenda, em maio de 1993, e essa escolha muda completamente o rumo do governo. Diferente das tentativas anteriores, a equipe econômica abandona a ideia de choque imediato e começa a tratar a inflação como um problema estrutural. Ou seja, não dava mais para resolver com uma medida milagrosa. Era necessário reformar o próprio funcionamento da economia. A partir disso, começa um processo gradual. Primeiro, corte de gastos públicos. Mas isso vem com um custo alto. Áreas como saúde e educação sofrem reduções pesadas. Ao mesmo tempo, o governo tenta reorganizar a economia. Muda a moeda para cruzeiro real, ajusta o câmbio, mexe nos juros e prepara o terreno para algo maior. Porque tudo isso ainda não era o plano final. Era só preparação. No fim de 1993, o governo anuncia o Plano de Estabilização Econômica. E o coração desse plano é a criação da URV, Unidade Real de Valor. A URV não era uma moeda física, era um índice, mas um índice com um papel fundamental: servir como referência estável em uma economia completamente desorganizada pela inflação. A sacada do plano é a seguinte: enquanto os preços continuavam subindo, a URV se mantinha estável. Então, aos poucos, salários, contratos e preços começaram a ser convertidos para essa nova referência. Isso começou a quebrar o principal mecanismo da inflação brasileira: a indexação automática. Mas, claro, isso não foi aceito facilmente. A oposição criticou, dizendo que a URV causaria arroxo salarial.
outros achavam que era arriscado demais, e ainda existia desconfiança internacional, especialmente de instituições como o FMI, que não confiavam totalmente no governo. Mesmo assim, o plano continua, e em março de 1994, a URV entra oficialmente em vigor. Poucos meses depois, vem o passo decisivo: a criação de uma nova moeda, o real. No dia 1º de julho de 1994, nasce o Plano Real de fato. E, no começo, o impacto é estranho. O comércio desacelera, há incerteza, dúvidas, mas rapidamente começam a aparecer os efeitos. Os preços param de disparar, a inflação começa a cair e, pela primeira vez em anos, a população sente estabilidade. Só que nem tudo são flores. O plano vem acompanhado de juros altos, pressão sobre a classe média e críticas sobre aumento de impostos. Além disso, surgem escândalos, como o caso do ministro Rubens Recupero, que abalam momentaneamente o governo. Mas, diferente do que aconteceu com Collor, dessa vez, o plano Funciona. A inflação, que antes era absurda, começa a despencar, o consumo volta, a economia começa a se reorganizar, e isso muda completamente o cenário político. Porque, na prática, o sucesso do Plano Real transforma Fernando Henrique Cardoso no principal nome do país, e isso fica evidente nas eleições de 1994, onde ele vence no primeiro turno, e é aqui que entra um ponto muito importante. O governo Itamar não é lembrado por um grande projeto político próprio, ele é lembrado por ter permitido que o Plano Real acontecesse. Porque o contexto era inevitável. Depois de anos de fracasso no combate à inflação, qualquer governo seria julgado por isso, e Itamar, com seu perfil mais técnico e menos ideológico, acabou sendo o cenário perfeito para essa transição. A partir daqui, o Brasil deixa de viver em uma economia dominada pela inflação e entra em uma nova fase. Assim, surge Fernando Henrique Cardoso, após o sucesso do Plano Real e sua atuação no Ministério da Fazenda de Itamar Franco. Fernando Henrique Cardoso nasceu em 1931, no Rio de Janeiro, dentro de uma família profundamente ligada ao Estado. Seu pai foi general, deputado federal e figura ativa na política nacional. Indo ainda mais longe, seus antepassados já ocupavam cargos importantes desde o Império, ou seja, assim como Collor, Fernando Henrique já vinha de um ambiente político privilegiado. Mas o caminho dele foi completamente diferente. Ao invés de seguir carreira militar ou jurídica, ele foi para a academia. Entrou na USP, mergulhou na sociologia e passou a conviver com nomes centrais do pensamento brasileiro, como Florestan Fernandes. Desde cedo, sua formação foi marcada por um interesse profundo em entender o Brasil, não só politicamente, mas estruturalmente. Ele estudou marxismo, participou de grupos de debate e dialogou com ideias de esquerda, mas nunca se prendeu a elas de forma dogmática. Inclusive, rompe com o campo comunista após a invasão da Hungria em 1956. Isso já mostra uma característica que vai marcar toda a trajetória dele. Ele transita entre campos ideológicos, mas não se prende totalmente a nenhum. Com o golpe de 1964, tudo muda. Fernando Henrique entra na lista de perseguidos do regime militar, chega a ter ordem de prisão e vai para o exílio. Passa pela Argentina, depois Chile, onde trabalha na CEPAL, e lá desenvolve uma de suas contribuições mais importantes, a teoria da dependência. Essa teoria quebra uma visão simplista da época. Ao invés de dizer que países periféricos estavam condenados ao atraso, ele propõe algo mais complexo. O desenvolvimento é possível, mesmo dentro de uma relação de dependência com países mais ricos. Ou seja, o problema não é só dependência, mas como você opera dentro dela. Esse pensamento é essencial para entender o político que ele se tornaria depois. Durante os anos 70, mesmo fora do Brasil ou afastado das universidades, ele continua ativo, escreve, dá aulas no exterior e participa da oposição intelectual ao regime. Quando volta ao país, ainda enfrenta o AI-5 e acaba sendo aposentado compulsoriamente da USP. É aí que ele ajuda a fundar o SEBRAP, um dos principais centros de pensamento crítico durante a ditadura. Ou seja, diferente de Collor, que surge como uma figura midiática, Fernando Henrique constrói sua imagem como intelectual público,
alguém que pensa o país antes de governá-lo. Mas, aos poucos, ele se aproxima da política institucional. Nos anos 70 e 80, entra no MDB, participa das articulações pela redemocratização, se envolve na campanha das diretas já e, finalmente, se elegeu senador por São Paulo. Aqui começa uma transição importante. Ele deixa de ser só um intérprete do Brasil e passa a ser alguém que quer agir diretamente sobre ele. Durante a redemocratização, Fernando Henrique assume posições que mostram bem seu perfil. Ele apoia pautas progressistas, como ampliação de direitos sociais, mas também defende negociações políticas pragmáticas para evitar rupturas institucionais. Essa postura gera conflitos dentro do próprio PMDB. Com o tempo, ele rompe com o partido e participa da fundação do PSDB, que surge justamente como uma tentativa de fugir da polarização tradicional entre esquerda e direita. A proposta era combinar responsabilidade fiscal, reformas sociais e ética na política. Mesmo assim, a trajetória dele não é linear. Ele perde eleições, enfrenta resistência interna e chega a ser criticado tanto pela esquerda quanto pela direita. Em alguns momentos, apoia medidas liberais, em outros, mantém posições mais sociais. Essa ambiguidade, que poderia ser vista como fraqueza, na verdade se transforma em um diferencial, porque ele passa a ser visto como alguém capaz de dialogar com diferentes setores. Quando a crise do governo Collor explode, esse perfil se torna ainda mais valioso. Fernando Henrique se aproxima de Itamar Franco e assume primeiro o Ministério das Relações Exteriores e depois o da Fazenda. E é aí que tudo converge. O intelectual, o exilado, o sociólogo, o político pragmático, tudo isso desemboca no Plano Real. Diferente dos planos anteriores, que apostavam em soluções rápidas e muitas vezes traumáticas, a estratégia dele é estrutural. Ele entende que a inflação não é só um problema monetário, mas um reflexo da desorganização do Estado. Por isso, o plano é gradual, técnico e, ao mesmo tempo, profundamente político. Mesmo com desconfiança inicial, inclusive internacional, o Plano Real começa a dar resultados. A inflação, que era o maior trauma coletivo do país, começa a cair de forma consistente. E isso muda tudo. Porque no Brasil daquele momento, derrotar a inflação não era só uma vitória econômica, era uma vitória simbólica. Fernando Henrique passa a ser visto como o homem que conseguiu fazer o que ninguém tinha conseguido. E é exatamente isso que o leva à presidência. Quando ele assume em 1995, não chega apenas como mais um político eleito. Ele chega como a personificação de uma promessa, a de que o Brasil, finalmente, poderia sair do ciclo de instabilidade que marcou toda a redemocratização. E é a partir daí que começa, de fato, o próximo capítulo dessa história. O primeiro governo de Fernando Henrique Cardoso começou sob tensão. Em maio de 1995, o país enfrentou greves massivas, petroleiros contra a quebra de monopólios estatais e cerca de 300 mil servidores contra privatizações e perdas salariais. Era o primeiro grande choque entre o projeto de reformas e a resistência social organizada. Mesmo assim, o governo avançou no Congresso. Foram aprovadas medidas centrais, como a redefinição do conceito de empresa nacional, abrindo espaço ao capital estrangeiro, o fim da reserva de mercado na navegação e a quebra do monopólio das telecomunicações. Já reformas mais profundas, como a administrativa e a previdenciária, enfrentaram forte resistência, inclusive dentro da própria base governista. Diante dessas dificuldades, o governo ampliou sua base política em 1996, reorganizando ministérios e incorporando novos aliados. Em 1997, a reforma administrativa foi aprovada por margem mínima, alterando regras de estabilidade e permitindo demissões no serviço público em caso de excesso de gastos. A reforma da Previdência, mais sensível, demoraria ainda mais e seria diluída ao longo do processo. Enquanto isso, mudanças estruturais avançavam: quebra do monopólio da Petrobras, privatização das telecomunicações, com criação da Anatel e abertura econômica mais ampla. Na educação, surgiram avaliações nacionais, o Provão e uma nova lei de diretrizes e bases, que reformulou o ensino médio e superior. Mas o ponto central continua sendo a economia, e, mais especificamente, a fragilidade do Plano Real. Logo no início do governo, a crise mexicana de 1994 gerou fuga de capitais e pressionou o Brasil. O governo reagiu elevando juros e intervindo no câmbio,
vendendo bilhões de dólares das reservas. Isso revela o ponto estrutural do plano. Ele dependia fortemente da entrada de capital estrangeiro. Literalmente qualquer crise externa colocava o plano em risco. Para conter déficits comerciais e proteger a economia, o governo aumentou tarifas de importação, restringiu crédito e manteve juros elevados. Ao mesmo tempo, promoveu a desindexação da economia, proibindo reajustes automáticos e tentando romper o ciclo inflacionário. Apesar disso, o cenário financeiro interno começou a ruir. Com o fim da inflação alta, os bancos perderam uma de suas principais fontes de lucro, a especulação inflacionária. Isso levou a uma crise bancária, que atingiu instituições como o Banco Econômico e o Banco Nacional. Para evitar um colapso sistêmico, o governo criou o PROER, um programa de socorro que permitia ao Banco Central financiar a compra de bancos problemáticos por instituições mais sólidas. A medida estabilizou o sistema, mas foi duramente criticada por socializar prejuízos privados. Paralelamente, o programa de privatizações avançava, apesar de resistências. Rodovias, ferrovias, empresas elétricas e, principalmente, a Companhia Vale do Rio Doce foram transferidas ao setor privado, gerando forte polarização política. Ao final de 3 anos, os efeitos do Plano Real eram claros. A inflação havia sido controlada, o poder de compra aumentou e a economia ganhou estabilidade. Mas o custo também era evidente. O real valorizado prejudicava exportações, aumentava importações e gerava déficits externos. Os juros altos freavam o crescimento e elevavam o desemprego. Com isso, a eleição de 1998 se desenhou quase como uma continuidade inevitável. Fernando Henrique se apresentou como o garantidor da estabilidade, enquanto a oposição, liderada por Lula, tentava equilibrar críticas sociais com a defesa da própria estabilidade econômica. O resultado foi a reeleição em primeiro turno, mas, ao contrário de 1994, o cenário já mostrava sinais de desgaste. A oposição social, especialmente movimentos como o MST, ganhava força. A esquerda, embora fraca no Congresso, se reorganizou na sociedade, e o próprio modelo econômico começava a mostrar seus limites. Enquanto isso, Lula passava por um processo de transformação. Após derrotas sucessivas, o PT abandonava gradualmente o discurso mais radical e buscava ampliar alianças. As caravanas da cidadania ajudaram a construir uma imagem mais próxima da população, enquanto o partido crescia institucionalmente. Em 1994, Lula era favorito até o impacto do Plano Real mudar completamente o cenário. Em 1998, ainda enfrentava a força da estabilidade econômica. Mas, aos poucos, algo mudava. O que antes tornava Lula arriscado começava a parecer necessário. O desgaste do governo, crises econômicas internacionais e o aumento do desemprego foram minando a confiança no modelo. A estabilidade, que antes era a solução, começava a ser vista como insuficiente. Em 2002, essa mudança se consolida. Lula reformula sua imagem, amplia alianças e escolhe um empresário como vice, sinalizando conciliação com o mercado. A Carta ao Povo Brasileiro cena esse movimento, garantindo respeito aos contratos e a estabilidade deixada por Fernando Henrique. A campanha abandona o confronto direto e adota um tom conciliador, o Lulinha Paz e Amor. E dessa vez funciona. Após 4 tentativas, Lula vence como uma nova promessa de equilíbrio: manter a estabilidade, mas corrigir seus custos sociais. No fim, o ciclo que começou com Collor e passou por Fernando Henrique se fecha. A promessa de ruptura contra a velha política se repete, mas agora com outro significado. Porque depois de anos de estabilidade seguida de crise, o país não buscava mais apenas controle. Buscava uma direção. Mas antes de falar desse governo, é importante entender quem é Luiz Inácio Lula da Silva, por que ele foi temido pelo mercado e por que continua sendo uma figura tão polarizadora. Porque, na prática, a política brasileira depois de 2015 opera em outra lógica, e isso tem uma origem. Lula nasceu em 1945, em Garanhuns, em uma família pobre. Ainda criança, migrou para São Paulo em um pau de arara, enfrentando uma realidade dura: trabalho precoce,
dificuldades financeiras e uma estrutura familiar fragmentada. Trabalhou como ambulante, office boy e operário, até se formar torneiro mecânico pelo Senai. A virada começa quando ele entra no setor metalúrgico do ABC Paulista. Em 1964, sofre um acidente que resulta na perda de um dedo, algo que se tornaria simbólico na construção da sua imagem pública. Poucos anos depois, já inserido no meio sindical, Lula passa a atuar no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo. É aqui que ele deixa de ser apenas um trabalhador e se torna uma liderança. No final dos anos 70, em plena ditadura militar, lidera greves massivas que desafiam diretamente o regime. Essas mobilizações não eram só sobre salário, eram sobre autonomia, representação e ruptura com o controle estatal sobre os sindicatos. Esse movimento ficou conhecido como Novo Sindicalismo. Diferente do modelo tradicional, ele partia da base, da mobilização direta. E é nesse contexto que Lula ganha projeção nacional. Em 1980, após ser preso durante uma greve, ele chega a uma conclusão importante. A luta sindical sozinha não é suficiente. É preciso disputar o poder político. Assim nasce o Partido dos Trabalhadores, reunindo sindicalistas, intelectuais, movimentos sociais e setores da igreja. Durante os anos 80, o PT cresce junto com a redemocratização do país. Lula participa ativamente das mobilizações das diretas já, que levam milhões às ruas. Mesmo sem conseguir eleições diretas naquele momento, o movimento redefine o cenário político. Em 1986, Lula é eleito deputado constituinte com votação expressiva. Na Assembleia Constituinte de 1987 e 1988, assume posições claras: defesa de direitos trabalhistas, ampliação da participação popular e limitação de desigualdades estruturais. Sua atuação ali já indica o tipo de projeto político que ele representava. Mas é em 1989 que tudo muda. Na primeira eleição direta para presidente após a ditadura, Lula chega como símbolo da classe trabalhadora. Seu discurso defendia a reforma agrária, controle econômico e enfrentamento das desigualdades. Era, essencialmente, uma ruptura com o modelo econômico dominante. E é exatamente isso que assusta o mercado e parte da mídia. Durante a campanha, cresce também a candidatura de Fernando Collor de Mello, que se posiciona como oposto direto, liberal, modernizador e com discurso anticorrupção. A disputa vira um confronto ideológico. Lula cresce no segundo turno, impulsionado por mobilização popular e desempenho em debates, mas enfrenta uma forte resistência midiática e econômica. No fim, Collor vence. Essa derrota marca o início de um período fundamental. Lula deixa de ser apenas uma liderança popular e começa a se transformar em um projeto político mais estruturado. Nos anos 90, o PT cresce institucionalmente. Lula participa do impeachment de Collor, organiza as caravanas da cidadania e se mantém como principal nome da oposição. Mas enfrenta outro obstáculo: o contexto econômico. Em 1994, o Plano Real, liderado por Fernando Henrique Cardoso, estabiliza a economia após anos de hiperinflação. Isso redefine completamente a eleição. Mesmo liderando inicialmente, Lula perde força. O país, naquele momento, não queria ruptura, queria estabilidade, e Fernando Henrique vence no primeiro turno. Em 1998, o cenário se repete. Lula ajusta o discurso, tenta parecer mais moderado, mas ainda enfrenta a força do Plano Real e perde novamente. Essas derrotas, porém, não enfraquecem o PT. Pelo contrário, o partido cresce no Congresso, se estrutura e amadurece politicamente. Ao longo do segundo mandato de Fernando Henrique, a situação muda. Crises econômicas, desemprego e o desgaste do governo criam espaço para uma alternativa. E é aqui que ocorre a virada mais importante. Em 2002, Lula abandona parcialmente o discurso de ruptura e adota uma estratégia de conciliação. Forma alianças mais amplas, escolhe o empresário José Alencar como vice e publica a Carta ao Povo Brasileiro, garantindo respeito a contratos e estabilidade econômica. Esse movimento não é apenas eleitoral, é simbólico. Lula deixa de ser visto como risco e passa a ser visto como possibilidade. Mesmo assim,
o mercado ainda reage com desconfiança. Há fuga de capitais, pressão sobre o câmbio e instabilidade. Mas, diferente de 1989, Lula responde com sinalizações claras de compromisso com a ordem econômica. O resultado é histórico. No segundo turno de 2002, Lula vence com mais de 60% dos votos, tornando-se o primeiro operário a chegar à presidência do Brasil. E é exatamente essa trajetória que explica tudo: o medo inicial, a resistência do mercado, a construção da imagem pública e, principalmente, a transformação do próprio Lula ao longo do tempo. Porque entender Lula não é só entender uma pessoa, é entender uma mudança estrutural na política brasileira. E é essa mudança que ajuda a explicar por que o debate político de hoje é completamente diferente daquele período. Lula representava uma ruptura simbólica profunda. Um ex-operário, sindicalista, perseguido no fim da ditadura, fundador do PT e crítico constante das políticas neoliberais. Mesmo após derrotas sucessivas, o partido crescia, enquanto o modelo político e econômico dominante começava a se desgastar. Com o tempo, aquilo que antes tornava Lula arriscado passou a torná-lo necessário. A sociedade já não via mais estabilidade como suficiente, especialmente quando ela vinha acompanhada de crises recorrentes. Quando Lula assume em 2003, o cenário é de desconfiança. O mercado reage com cautela, mas essa tensão é rapidamente amenizada pela composição do governo, especialmente com a escolha de Henrique Meirelles para o Banco Central, sinalizando compromisso com estabilidade e contratos. Internamente, o governo começa com foco social. Programas como o Fome Zero evoluíram para o Bolsa Família, que até 2006 já atendia mais de 45 milhões de pessoas. Isso responde diretamente à principal expectativa sobre Lula: dar atenção às áreas sociais negligenciadas. Ao mesmo tempo, a política econômica segue uma linha ortodoxa. O superávit primário é elevado, os juros sobem e o governo mantém disciplina fiscal rígida. Ou seja, existe uma contradição estrutural: um governo de origem popular que preserva a lógica econômica anterior. No campo externo, há a tentativa de maior autonomia, mas com ambiguidades. O Brasil atua na crise da Venezuela como mediador, o que gera críticas, e assume papel central na missão da ONU no Haiti, sendo acusado de alinhar-se indiretamente aos interesses dos Estados Unidos. Internamente, o maior abalo vem com o escândalo do Mensalão, em 2005. As denúncias envolvem compra de apoio parlamentar e atingem figuras centrais do governo. Ministros caem, dirigentes do partido renunciam e o sistema político entra em crise. Mesmo assim, algo curioso acontece: a popularidade de Lula não cai de forma significativa. Isso acontece porque, para grande parte da população, especialmente a mais pobre, os benefícios concretos das políticas sociais superam o impacto abstrato das denúncias. Em 2006, Lula é reeleito com ampla vantagem. No segundo mandato, o discurso muda. Sai a ideia de mudança e entra a de crescimento. O país vive um momento econômico favorável, impulsionado pelo boom das commodities. Outro programa relevante é o PRONASC, que tenta integrar segurança pública com políticas sociais. A proposta era sofisticada, combinando policiamento, prevenção e inclusão, mas esbarrou na burocracia e na dificuldade de coordenação entre estados, tendo impacto limitado. Apesar disso, os indicadores econômicos melhoram. O crescimento aumenta, o desemprego cai e o Brasil ganha projeção internacional. Em 2008, o país chega a superar sua dívida externa com reservas internacionais. A crise global de 2008 interrompe esse ciclo, mas o governo reage com políticas de estímulo, redução de impostos, crédito facilitado e aumento de renda. A recuperação vem relativamente rápida, reforçando a imagem de competência do governo. Mesmo com avanços, problemas estruturais permanecem. A desigualdade diminui, mas ainda é alta. A reforma agrária fica muito abaixo das metas e a concentração de terras aumenta. Ou seja, mudanças importantes acontecem, mas dentro de limites bem claros. Na educação, há expansão significativa. Programas como ProUni e ReUni ampliam o acesso ao ensino superior, enquanto políticas para o ensino básico tentam estruturar melhor o sistema. Ao final do segundo mandato,
Lula atinge níveis altíssimos de aprovação. Sua principal estratégia passa a ser transferir esse capital político para sua sucessora. Dilma Rousseff é escolhida como candidata, e sua imagem é diretamente associada à de Lula. Com apoio amplo e uma base consolidada, ela vence as eleições de 2010. E assim se encerra a primeira fase da era do PT. Um período marcado por contradições. Um governo que manteve a base econômica anterior, mas expandiu políticas sociais. Que buscou autonomia, mas fez concessões. Que promoveu o crescimento, mas não rompeu com estruturas profundas de desigualdade. Ainda assim, foi um governo que, depois de muito tempo, colocou a questão social no centro da política brasileira. E isso, por si só, já redefine todo o cenário que viria depois. Para não perder o costume, antes de avançar, é importante entender quem é Dilma Rousseff. Dilma nasceu em Belo Horizonte, em 1947, e iniciou sua atuação política ainda jovem, nos primeiros anos da ditadura militar. Nesse período, ela se aproximou da política operária, POLOP, um grupo marxista que rejeitava a estratégia mais moderada do Partido Comunista Brasileiro. Enquanto o PCB defendia uma aliança gradual com a burguesia, a POLOP acreditava que o Brasil já estava pronto para uma transformação socialista direta. Com o endurecimento do regime após 1964, parte desses grupos passou a defender a luta armada, influenciada pela Revolução Cubana. Dilma se alinhou a essa corrente e, em 1967, integrou o Comando de Libertação Nacional, Colina, atuando na clandestinidade, embora não participasse diretamente de ações armadas. Em 1969, o Colina se uniu a outro grupo, formando a Vanguarda Armada Revolucionária. No mesmo ano, a organização realizou ações como o roubo de um cofre milionário no Rio de Janeiro. Pouco depois, em 1970, Dilma foi presa durante a repressão do regime militar, sendo torturada e posteriormente condenada. Ela permaneceu presa até o final de 1972. Após sair da prisão, há uma mudança importante na trajetória dela. Dilma abandona a luta armada, retoma os estudos e reconstrói sua vida política por caminhos institucionais. Em 1974, ingressa no curso de Economia na UFRG, formando-se em 1977. Com a anistia em 1979 e o retorno de lideranças políticas ao país, ela se aproxima de Leonel Brizola e se filia ao PDT. Durante os anos 80, atua em cargos técnicos e administrativos no Rio Grande do Sul, incluindo a Secretaria da Fazenda de Porto Alegre e posições na Fundação de Economia e Estatística. Um ponto importante aqui. Dilma desenvolve uma visão econômica que rejeita tanto a estatização total quanto a privatização completa. Ela passa a defender um modelo híbrido, mercado com forte regulação estatal. Esse detalhe vai aparecer de novo mais tarde. Nos anos 90, ela ocupa cargos no governo do Rio Grande do Sul, especialmente na área de energia. Durante esse período, ocorre o apagão energético no Brasil, e Dilma participa das discussões para lidar com a crise, ganhando destaque técnico. Em 2001, já consolidada como gestora, ela se afasta do PDT após divergências internas e se filia ao PT, permanecendo no governo estadual até 2003. Com a eleição de Lula em 2002, Dilma assume um papel central no governo federal. Primeiro, coordena a equipe de transição e depois é nomeada ministra de Minas e Energia. Sua principal missão era clara: evitar uma nova crise energética como a de 2001. Para isso, ela implementa um novo modelo para o setor elétrico, baseado exatamente na ideia que já defendia: participação privada combinada com planejamento e controle estatal. Esse modelo cria novas instituições, reorganiza o sistema de comercialização de energia e estabelece regras mais rígidas para garantir abastecimento e estabilidade. Além disso, lança o programa Luz para Todos, voltado à expansão do acesso à energia em áreas rurais. Em 2005, ocorre o escândalo do Mensalão, que abala o governo Lula. Com a saída de José Dirceu da Casa Civil, Dilma é escolhida para assumir o cargo, tornando-se a primeira mulher a ocupá-lo. Esse é um ponto de virada. Na Casa Civil, Dilma deixa de ser apenas uma gestora técnica e passa a atuar como coordenadora política do governo. Ela se torna uma das figuras mais importantes do núcleo de poder. No segundo mandato de Lula, seu papel se fortalece ainda mais. Dilma passa a comandar o principal projeto do governo, o Programa de Aceleração do Crescimento, PAC,
lançado em 2007. O PAC reunia investimentos em infraestrutura, energia, transporte e habitação, com o objetivo de impulsionar o crescimento econômico e ampliar o acesso a serviços básicos. Apesar de críticas sobre execução e planejamento, o programa consolidou Dilma como uma figura central no governo, a ponto de Lula chamá-la de mãe do PAC. Em 2009, Dilma enfrenta um câncer linfático, mas segue atuando no governo durante o tratamento, o que também impacta sua imagem pública. No mesmo período, participa da formulação do Marco Regulatório do Pré-Sal, novamente aplicando sua lógica, permitir participação privada, mas com forte presença e controle do Estado, além de direcionar recursos para áreas sociais. Com o fim do segundo mandato de Lula se aproximando, Dilma é escolhida como sua sucessora. Em 2010, se candidata à presidência com forte apoio de Lula, que atua diretamente na campanha. Mesmo sendo uma figura menos carismática e com pouca experiência eleitoral, Dilma vence José Serra no segundo turno com 56% dos votos, tornando-se a primeira mulher presidente do Brasil. Já no início do governo, o cenário econômico mostra sinais de desaceleração. Após um crescimento forte em 2010, o PIB cresceu apenas 2,7% em 2011, abaixo das expectativas. Ainda assim, o emprego se mantém relativamente estável, com baixos níveis de desemprego. Assim, Dilma Rousseff chega à presidência, dando início ao que podemos chamar de segunda era do PT, um período muito menos estável que o anterior. A partir daqui, não é só o PT que muda. O próprio Brasil começa a se transformar profundamente, caminhando exatamente para o cenário que queremos analisar. Isso acontece porque o governo Dilma carrega uma contradição desde o início. Ele é bem aceito pela população, mas internamente já nasce desgastado. Esse desgaste vem de dois lados. De um lado, a expectativa herdada do governo Lula. Do outro, o peso político acumulado por escândalos como o Mensalão. Dilma não começa do zero, ela começa no meio de uma tensão. Em 1º de janeiro de 2011, Dilma toma posse como presidente, com Michel Temer como vice, formando um ministério amplo, distribuído entre PT, PMDB, aliados e técnicos. Logo no início, ela deixa claro um posicionamento importante. Afirma que a imprensa livre é essencial para a democracia, recusando pressões internas do próprio PT por maior controle midiático. No campo social, amplia programas já existentes, como o Bolsa Família, através do Brasil Sem Miséria, e mantém o Minha Casa Minha Vida, ou seja, dá continuidade direta ao modelo lulista. Mas, ainda no primeiro ano, surge um sinal forte do que viria. 7 ministros deixam o governo, a maioria por denúncias de corrupção. Paradoxalmente, isso fortalece a imagem de Dilma, que passa a ser vista como alguém que combate irregularidades, uma espécie de faxina ética. Sua aprovação chega a quase 60%. Mesmo assim, os problemas estruturais já aparecem. Apesar da base herdada de Lula, Dilma enfrenta dificuldades com o Congresso e instabilidade na base aliada, especialmente com partidos como o PMDB, que começam a demonstrar sinais de afastamento. No campo econômico, o governo inicia uma mudança importante, a chamada nova matriz econômica. Essa estratégia envolve mais intervenção estatal, desonerações para estimular setores e tentativa de sustentar o crescimento via consumo. Um exemplo claro disso é a intervenção no setor elétrico. O governo força a redução das tarifas de energia em cerca de 20%. O efeito imediato é positivo para a população, aumento de popularidade, mas o custo aparece depois: queda de confiança no setor, redução de investimentos e deterioração da infraestrutura. Os apagões de 2012 já sinalizam esse problema. Enquanto isso, a economia começa a desacelerar, acompanhando o fim do boom das commodities que sustentou o crescimento anterior. O Brasil ainda cresce, mas em ritmo cada vez menor. Em 2013, a situação muda drasticamente. As manifestações de junho explodem em todo o país. Começam com o aumento das tarifas de transporte, mas rapidamente incorporam uma insatisfação generalizada: custo de vida, corrupção, gastos públicos e crise de representação. Dilma tenta responder com propostas de reforma e pactos nacionais, mas apenas o programa Mais Médicos avança de forma concreta, gerando inclusive polêmica pela importação de médicos estrangeiros, especialmente cubanos. Aqui, algo importante acontece. A popularidade ainda existe, mas a estabilidade política começa a ruir. No mesmo período,
o governo aprofunda políticas estratégicas, como a destinação dos royalties do pré-sal para a educação e saúde, e aprova o Marco Civil da Internet, estabelecendo princípios como neutralidade da rede e proteção de dados. Mas esses avanços não conseguem conter o desgaste crescente. Em 2014, o cenário se agrava ainda mais. A Copa do Mundo ocorre sob protestos, com críticas aos gastos públicos. Ao mesmo tempo, surge um fator decisivo, a Operação Lava Jato. As investigações revelam esquemas de corrupção envolvendo a Petrobras, empreiteiras e políticos de diversos partidos. Embora não atinjam apenas o governo, o impacto político recai fortemente sobre Dilma. Paralelamente, a economia entra em colapso. Após anos de crescimento, o país entra em recessão profunda. O PIB despenca, a inflação sobe, o desemprego cresce e o poder de compra da população cai rapidamente. A eleição de 2014 ocorre neste cenário de tensão extrema. Mesmo assim, Dilma vence, mas por uma margem muito mais apertada. E é aqui que começa a fase mais crítica. No segundo mandato, iniciado em 2015, o governo muda de direção econômica e adota medidas de ajuste fiscal, com cortes e restrições de benefícios. Isso gera insatisfação tanto na base social quanto dentro do próprio PT. Ao mesmo tempo, o isolamento político se intensifica. A tentativa de usar Michel Temer como articulador do governo falha e talvez acelere a ruptura com o PMDB. A economia piora rapidamente, queda na produção industrial, retração do comércio, aumento do desemprego e deterioração das contas públicas. A aprovação do governo despenca para níveis históricos. Em 2015, ocorre o ponto de ruptura institucional. Eduardo Cunha, presidente da Câmara, rompe com o governo e aceita um pedido de impeachment. As acusações se baseiam nas chamadas pedaladas fiscais e em decretos orçamentários sem autorização do Congresso. A partir daí, o processo ganha força em meio a um ambiente de crise econômica, pressão popular e desgaste político extremo. Em 2016, o cenário se intensifica, manifestações gigantescas, investigações em andamento e perda quase total de sustentação política. A tentativa de nomear Lula como ministro é barrada pelo Supremo, aumentando ainda mais a tensão institucional. O processo avança. Aprovado na Câmara, depois no Senado, culminando no afastamento de Dilma e, em agosto de 2016, na sua cassação definitiva. Michel Temer assume a presidência, e assim termina a era do PT no poder. Mas o mais importante aqui não é apenas o fim de um governo. É o que isso representa. Dilma não governou isoladamente. Ela herdou tanto o sucesso quanto as contradições do período Lula. Herdou expectativas sociais elevadas, mas também um sistema político desgastado. O governo Lula foi beneficiado por um contexto econômico favorável e conseguiu atender parte dessas expectativas, mesmo enfrentando resistência política e escândalos. Já Dilma assume em um cenário oposto: desaceleração econômica, fim do ciclo positivo externo e aumento da pressão interna. Suas políticas, baseadas em maior intervenção estatal e estímulo econômico, colidem com esse novo contexto e produzem efeitos negativos acumulados. A crise econômica, somada às denúncias, às tensões políticas e às decisões fiscais, rompe completamente a imagem construída ao longo dos anos. E é por isso que, mesmo com a continuidade formal do PT, algo fundamental se quebra. O partido nunca mais será o mesmo. E o Brasil também não. A ruptura entre expectativa e realidade marca profundamente o cenário político e social do país. Michel Temer nasceu em 1940, no interior de São Paulo, filho de imigrantes libaneses. Formou-se em Direito pela USP e construiu uma base sólida no meio jurídico e acadêmico, tornando-se doutor em Direito Público pela PUC-SP durante a ditadura militar. Atuou como professor, advogado e procurador do Estado, inserindo-se em redes institucionais que mais tarde facilitariam sua ascensão política. Sua entrada na política ocorreu com a filiação ao PMDB nos anos 80. Ao longo do tempo, Temer se consolidou como um político técnico e altamente habilidoso nos bastidores. Não um líder de massas, mas um articulador dentro do sistema.
Participou da Assembleia Constituinte de 1987, aproximando-se de figuras como Ulisses Guimarães, e destacou-se pela capacidade de negociação. Ele foi eleito deputado federal em 1994 e reeleito diversas vezes, chegando à presidência da Câmara dos Deputados em 2 períodos. Sua carreira foi marcada muito mais pela construção de acordos do que por protagonismo público, algo essencial para entender seu papel no presidencialismo de coalizão. Em 2010, Temer se tornou vice-presidente na chapa de Dilma Rousseff, funcionando como peça-chave na articulação entre o governo do PT e o Congresso, especialmente com o Centrão. No entanto, essa relação começou a se desgastar, principalmente a partir de 2014, quando a crise econômica e política se intensificou. O estilo mais centralizador de Dilma entrou em choque com a lógica de negociação representada por Temer. Em 2015, ele rompe politicamente com o governo, formalizando isso na chamada Carta do Temer. Pouco depois, o PMDB também rompe oficialmente com o PT, consolidando a crise. Durante o processo de impeachment, Temer não liderou diretamente o movimento, mas foi peça central na reorganização da base política que sustentaria a transição. Com o afastamento de Dilma em 2016, ele assume a presidência, primeiro de forma interina e depois definitiva. Seu governo já nasce sobre forte controvérsia, juridicamente legítimo, mas politicamente questionado. Parte da população e de governos internacionais classificava o processo como golpe, enquanto outros viam como solução institucional para a crise. Na economia, Temer adotou uma agenda de austeridade para conter o déficit e recuperar a confiança do mercado após a recessão. A principal medida foi o teto de gastos, que limitou o crescimento das despesas públicas por 20 anos, permitindo apenas correção pela inflação. A proposta foi bem recebida por setores econômicos, mas criticada por possíveis impactos em áreas sociais. Outra medida importante foi a reforma trabalhista de 2017, que flexibilizou regras de contratação, fortaleceu o negociado sobre o legislado e acabou com a contribuição sindical obrigatória. O governo defendia modernização e geração de empregos, enquanto críticos apontavam risco de precarização. Também foi criada a TLP, aproximando os financiamentos do BNDES das taxas de mercado e reduzindo os subsídios. Já a reforma da Previdência não foi aprovada, principalmente devido à perda de apoio político após escândalos. Na educação, o destaque foi a reforma do ensino médio, que flexibilizou o currículo e criou itinerários formativos. Embora apresentada como modernização, também gerou críticas por possível aumento das desigualdades. Politicamente, o governo Temer foi marcado por um paradoxo: alta capacidade de articulação no Congresso e baixíssima popularidade, chegando a cerca de 3% de aprovação. Sua sustentação dependia diretamente do Centrão, que se consolidou como força dominante no legislativo. Ao mesmo tempo, o governo foi profundamente afetado pela Operação Lava Jato. Em 2017, o empresário Joesley Batista gravou uma conversa com Temer, além do caso da mala com R$500 mil envolvendo um aliado próximo. Com base nessas evidências, o procurador Rodrigo Janotti denunciou Temer por corrupção passiva, algo inédito para um presidente em exercício. No entanto, a Câmara dos Deputados barrou o avanço da denúncia, graças à articulação política do governo. Isso garantiu sua permanência no cargo, mas aprofundou a crise de legitimidade e a desconfiança pública. Durante seu mandato, também ocorreram eventos críticos, como a greve dos caminhoneiros de 2018, que paralisou o país e expôs fragilidades estruturais. No geral, o governo Temer pode ser entendido como um período de transição institucional, sustentado por articulação política forte, baixa legitimidade popular e uma agenda econômica reformista. Ele conseguiu estabilizar parcialmente o sistema político e fiscal, mas não resolveu a crise de confiança da população. Assim, seu governo termina marcado por impopularidade, denúncias e polarização. A percepção de que Temer foi protegido pelo Congresso reforçou a descrença nas instituições e ampliou a divisão política no país. Esse cenário de desgaste profundo, somado à crise econômica e à desconfiança generalizada, abriu espaço direto para a eleição de Jair Bolsonaro em 2018, marcando o fim de um ciclo político e o início de outro completamente diferente no Brasil.
Jair Messias Bolsonaro nasceu em 25 de março de 1955, registrado em Campinas, embora existam indícios de que tenha nascido em Glicério, no interior de São Paulo. Durante a infância, viveu em diferentes cidades, especialmente no Vale do Ribeira, onde seu pai atuava como dentista prático e administrador de fazendas. Sua trajetória começa no meio militar. Na década de 1970, ingressou na Escola Preparatória de Cadetes do Exército e depois na Academia Militar das Agulhas Negras, formando-se em 1977. Tornou-se capitão, com especialização em paraquedismo e formação em educação física pelo Exército. Ainda como militar, ganhou projeção pública em 1986 ao conceder entrevista à revista Veja criticando os baixos salários da categoria. A entrevista resultou em punição disciplinar. No ano seguinte, foi acusado de envolvimento em um suposto plano de explosões em quartéis, o que levou à abertura de investigação. O caso foi parar no Superior Tribunal Militar, que o absolveu por falta de provas conclusivas, apesar de controvérsias posteriores. Esse episódio consolidou sua imagem de militar indisciplinado e crítico da estrutura. Em 1988, já na reserva, iniciou sua carreira política, ao ser eleito vereador no Rio de Janeiro. 2 anos depois, tornou-se deputado federal, cargo que ocuparia por quase 3 décadas, de 1991 até 2018. Logo no início de sua atuação parlamentar, votou a favor do impeachment de Fernando Collor de Mello, em 1992. Ao longo dos anos 1990, Bolsonaro ficou conhecido por declarações polêmicas e por posições duras em temas como segurança pública, regime político e atuação do Estado. Em 1993, por exemplo, defendeu publicamente um regime de exceção, o que gerou forte repercussão num país ainda marcado pela memória recente da ditadura militar. Esse tipo de posicionamento ajudou a moldar sua identidade política. Um deputado combativo, frequentemente em confronto com instituições e com a imprensa, mas que atraía apoio de setores conservadores e militares. Ao mesmo tempo, consolidava a imagem de alguém fora do sistema, apesar de sua longa permanência no Congresso. Durante sua carreira parlamentar, passou por diversos partidos, como PDC, PPR, PPB, até chegar ao PSC, legenda pela qual disputaria a presidência. Apresentou mais de 100 de projetos, mas teve baixa taxa de aprovação, algo comum para parlamentares sem grande articulação partidária. Suas pautas giravam em torno do endurecimento penal, defesa das Forças Armadas e nacionalismo econômico. Curiosamente, no campo econômico, Bolsonaro não seguiu uma linha liberal clássica durante boa parte da carreira. Votou contra privatizações importantes nos anos 1990, como as da Vale e do sistema de telecomunicações, defendendo a preservação do patrimônio estatal. Sua ascensão à presidência, porém, não pode ser entendida apenas por sua trajetória individual. Ela ocorre em um contexto específico: o desgaste profundo do sistema político após o impeachment de Dilma Rousseff, a impopularidade do governo Michel Temer e o impacto da Operação Lava Jato, que atingiu partidos de diferentes espectros. As manifestações iniciadas em 2013 ampliaram a desconfiança nas instituições e criaram uma demanda social por ruptura. Nesse cenário, Bolsonaro se apresentou como alternativa antissistema, associando sua imagem à crítica à corrupção, ao PT e à chamada velha política. Durante a campanha de 2018, sofreu um atentado à faca, que marcou profundamente a eleição. A investigação concluiu que o autor agiu sozinho e tinha transtornos mentais, embora o caso até hoje gere especulações e controvérsias. O episódio acabou fortalecendo sua candidatura, ampliando sua visibilidade e reduzindo sua participação em debates presenciais. Sua vitória, portanto, reflete uma combinação de fatores: crise econômica, descrédito institucional, polarização crescente e busca por uma figura que simbolizasse ruptura com o sistema político tradicional. Mesmo após deixar a presidência e tornar-se inelegível, Bolsonaro permanece como uma figura central na política brasileira, justamente por representar essa inflexão histórica no comportamento do eleitorado. Ao tomar posse, em 2019, fez um discurso que simbolizava essa ruptura.
Defendeu o fim da política de favores, o combate à corrupção, o endurecimento na segurança pública, a valorização da família e a redução do papel do Estado, estabelecendo o tom do que viria a ser seu governo. O início do governo de Jair Bolsonaro já foi marcado por um ambiente extremamente hostil e polarizado. Desde o primeiro dia, houve resistência de partidos, setores da mídia, movimentos sociais e também embates com o judiciário. A própria comunicação do governo contribuiu para agravar esse cenário. Logo no começo, surgiram polêmicas que consumiram capital político sem gerar ganhos concretos. Um exemplo emblemático foi o chamado caso Golden Shower, quando Bolsonaro publicou um vídeo de conteúdo explícito durante o carnaval para criticar excessos culturais. A repercussão foi imediata. Críticos apontaram quebra de decoro presidencial, enquanto apoiadores defenderam que ele apenas expunha um problema real. Independentemente da interpretação, o episódio evidenciou uma comunicação impulsiva e pouco estratégica. Outro momento marcante veio com Damares Alves e sua frase "Menino veste azul e menina veste rosa". A declaração não gerou política pública concreta, mas teve enorme impacto simbólico, sendo interpretada como sinal de alinhamento conservador. A repercussão foi majoritariamente negativa, transformando a fala em caricatura do governo, um exemplo claro de como a batalha cultural dominava o debate público mais do que ações institucionais. Esse padrão se repetiu em outros ministérios. Ricardo Salles representava uma visão econômica real dentro do setor produtivo, defendendo menos burocracia ambiental. Porém, sua comunicação agressiva e a famosa fala sobre passar a boiada transformaram uma discussão técnica em escândalo político, gerando desgaste internacional desnecessário. Na política externa, Ernesto Araújo rompeu com o tradicional pragmatismo do Itamaraty ao adotar um discurso ideológico contra o globalismo. Embora essas ideias existam no debate internacional, a forma como foram conduzidas gerou isolamento diplomático e perda de previsibilidade, algo incomum na diplomacia brasileira. No Ministério da Educação, Abraham Weintraub seguiu o mesmo padrão. Discurso fortemente ideológico, mas ações práticas majoritariamente administrativas. Polêmicas como o suposto corte de 30% nas universidades foram, na prática, contingenciamentos temporários, mas a comunicação amplificou o conflito. Sua queda veio após desgaste institucional, conflitos com o STF e pressão interna do próprio governo. Na cultura, a extinção do ministério e mudanças na Lei Rouanet geraram outro foco de tensão. Não houve censura formal, mas a centralização administrativa e o aumento da burocracia criaram a percepção de censura indireta. Essa percepção se intensificou com o caso de Roberto Alvim, que utilizou referências associadas ao nazismo em um discurso oficial, levando à sua demissão imediata. Na política indigenista, a mudança de visão foi clara. O governo passou a priorizar integração individual em vez de proteção coletiva. Isso gerou forte reação de organizações nacionais e internacionais. A paralisação de demarcações e o discurso sobre exploração econômica de terras indígenas ampliaram a crise de imagem do Brasil no exterior. Na questão das armas, houve flexibilização por decretos, principalmente para posse e para CACs, mas não uma liberação irrestrita, como muitas vezes se afirmou. O STF interveio, transformando o tema em disputa entre poderes. No fim, o debate se tornou mais ideológico do que técnico, e pouco se avançou em questões estruturais, como o combate ao armamento ilegal. Internamente, um dos principais fatores de instabilidade foi o conflito entre duas alas do governo, a militar e a ideológica. De um lado, figuras como Hamilton Mourão defendiam moderação e institucionalidade. Do outro, o núcleo ideológico, influenciado por Olavo de Carvalho, adotava postura confrontacional e de guerra cultural. Esse racha gerou crises constantes, demissões e uma comunicação fragmentada. Bolsonaro nunca resolveu esse conflito, tentando equilibrar os dois lados, o que acabou enfraquecendo ambos. No meio ambiente, surgiram novas crises. O embate com o INPE após dados sobre desmatamento mostrou um erro estratégico. Em vez de responder tecnicamente, o governo partiu para o confronto público, prejudicando sua credibilidade. A crise das queimadas na Amazônia em 2019 ampliou o problema. O governo não causou diretamente os incêndios,
mas a resposta agressiva às críticas internacionais, especialmente envolvendo Emmanuel Macron, agravou a crise diplomática e a imagem do Brasil. Outros episódios reforçaram a percepção de desorganização, como o vazamento de óleo no litoral, cuja origem nunca foi comprovada, mas cuja resposta inicial foi considerada lenta. Na política externa, houve alinhamento ideológico com Donald Trump, mais simbólico do que prático. Tentativas como transferir a embaixada para Jerusalém e críticas à China mostraram um padrão: discurso ideológico inicial seguido por recuos pragmáticos diante da realidade econômica. Na economia, a principal vitória foi a reforma da Previdência, aprovada com forte protagonismo do Congresso, especialmente de Rodrigo Maia. Isso evidenciou um ponto central. Apesar do discurso antissistema, o governo dependia do próprio sistema para governar. Ao mesmo tempo, crises políticas se acumulavam. O rompimento com o PSL enfraqueceu a base parlamentar, e Bolsonaro ficou sem partido por anos. Paralelamente, o caso envolvendo Fabrício Queiroz atingiu diretamente sua imagem anticorrupção, gerando desgaste contínuo. A partir de 2020, o mundo entra em uma nova fase com a pandemia de Covid-19. No Brasil, o primeiro caso foi confirmado em 26 de fevereiro, em São Paulo, pouco antes do Carnaval. Naquele momento, ainda não havia explosão de casos, mas o cenário internacional já indicava que a situação poderia escalar rapidamente. A postura inicial do governo foi cautelosa no sentido de evitar pânico e preservar a economia. O problema não foi necessariamente técnico naquele momento, mas comunicacional. Ao tentar acalmar a população, o discurso acabou soando como minimização do risco, sem deixar claro que o cenário poderia piorar. E piorou. Sobre a origem do vírus, o consenso atual é simples: ela permanece incerta. As duas hipóteses mais plausíveis são a zoonose natural e o vazamento acidental de laboratório. Nenhuma foi comprovada. O problema maior, no entanto, não foi só científico, mas político. O debate foi contaminado por disputa geopolítica e tratado de forma polarizada, o que alimentou desconfiança pública. No Brasil, março de 2020 marca o início do desgaste político. Bolsonaro passa a fazer declarações que, muitas vezes, são recortadas e amplificadas como negligência. Em falas daquele período, ele defendia evitar medidas extremas, criticava o lockdown generalizado e dizia que o foco deveria ser proteger grupos de risco, não parar toda a economia. Frases como sem pânico e até a famosa gripezinha foram interpretadas como deboche, mas no contexto estavam mais ligadas à tentativa de comparar riscos e evitar colapso econômico. Ainda assim, o efeito comunicacional foi negativo, especialmente diante das imagens vindas da Europa. Em abril de 2020, o STF decide que estados e municípios também têm autonomia para adotar medidas sanitárias. Isso reforça o pacto federativo, mas cria um problema político. A responsabilidade fica difusa. Governadores tomam decisões locais, o governo federal mantém diretrizes gerais e o conflito se intensifica. A pandemia deixa de ser apenas uma crise sanitária e vira uma guerra de narrativa. Nesse contexto, o governo enfrenta a instabilidade interna. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, é demitido após divergências públicas com Bolsonaro. Seu sucessor, Nelson Tate, fica menos de um mês no cargo. Depois, o general Eduardo Pazuello assume, reforçando a percepção de desorganização e politização da saúde. Ao mesmo tempo, outra crise explode: a saída de Sérgio Moro, em abril de 2020, acusando Bolsonaro de interferência na Polícia Federal. O presidente nega e afirma que a troca era prerrogativa legal. O episódio rompe uma das principais bases simbólicas do governo: o combate à corrupção. Paralelamente, o STF amplia o chamado inquérito das fake news, com prisões, buscas e bloqueios de redes sociais. Para críticos, isso representava abuso de poder e risco de censura. Para defensores, era uma resposta necessária a ameaças contra a democracia. O resultado foi o aprofundamento do conflito entre executivo e judiciário. Enquanto isso, manifestações de rua começam a surgir com pautas radicais, incluindo pedidos de intervenção militar.
Bolsonaro participa de alguns atos, fala sobre liberdade e critica instituições, mas não condena explicitamente os pedidos de ruptura. Esse silêncio se torna um dos principais pontos de crítica. Na economia, a pandemia força uma resposta emergencial. O governo propõe um auxílio de R$ 200, mas o Congresso amplia para 600, valor que Bolsonaro sanciona. O programa atinge milhões de brasileiros, sustenta o consumo e melhora sua popularidade, especialmente entre os mais pobres. Isso mostra que, apesar do conflito político, houve atuação conjunta entre executivo e legislativo em pontos-chave. Em 2021, a pandemia continua e o Senado instala a CPI da Covid para investigar ações do governo. A comissão levanta acusações como demora na compra de vacinas e promoção de tratamentos sem eficácia comprovada. O governo se defende dizendo que houve limitações globais na oferta de vacinas e que estados tinham autonomia nas medidas. No fim, a CPI produz um relatório político forte, mas sem condenações judiciais diretas. O caso mais sensível foi o da Covaxin, envolvendo suspeitas de irregularidades em um contrato que acabou cancelado. Não houve prejuízo financeiro, mas o episódio fortaleceu a narrativa de possível corrupção. No campo econômico, 2021 é marcado por inflação alta e aumento dos combustíveis. Grande parte disso vem de fatores globais: alta do petróleo, crise logística e retomada econômica mundial. No Brasil, a política de preços da Petrobras, atrelada ao mercado internacional, amplifica esse impacto. Ao mesmo tempo, o conflito com o STF atinge o auge. Bolsonaro intensifica críticas, especialmente ao ministro Alexandre de Moraes. O ponto máximo ocorre em 7 de setembro de 2021, quando ele faz um discurso duro e sugere que não cumpriria decisões judiciais. A reação é imediata: isolamento político, pressão institucional e queda no mercado. 2 dias depois, Bolsonaro recua na chamada Carta à Nação, mediada por Michel Temer. Foi um recuo estratégico, não uma pacificação real. Esse episódio deixa claro que Bolsonaro não tinha apoio institucional para sustentar um confronto mais profundo. Em 2022, o foco se desloca para as eleições. Bolsonaro passa a questionar o sistema de urnas eletrônicas e defender o voto impresso como forma de auditoria. Do ponto de vista técnico, o argumento era sobre transparência. Politicamente, foi interpretado como tentativa de desacreditar o processo eleitoral. O ápice ocorre quando ele apresenta essas críticas a embaixadores estrangeiros. A partir daí, o isolamento aumenta e o tema se transforma em crise institucional. A eleição acontece em clima de polarização extrema. No segundo turno, Lula vence com 50,9% contra 49,1%. Uma diferença pequena, mas decisiva. Após a derrota, Bolsonaro permanece em silêncio por cerca de 48 horas. Não contesta o resultado judicialmente, autoriza a transição, mas evita um reconhecimento claro. Esse vácuo alimenta manifestações e bloqueios de rodovias por apoiadores. Mesmo sem prova de comando direto, o silêncio funciona como combustível simbólico. No fim de dezembro, Bolsonaro viaja para os Estados Unidos e não participa da posse. Não houve ilegalidade, mas o gesto é politicamente significativo. Ele abre mão do último rito simbólico da democracia. No fim, o governo Bolsonaro termina como começou, envolto em conflito. A pandemia expôs falhas reais de comunicação e gestão, mas também revelou um ambiente político altamente polarizado, onde cada evento era amplificado por disputas de narrativa. Bolsonaro não foi apenas um agente desse conflito, ele também foi produto dele. Sua comunicação frequentemente agravava crises, enquanto setores políticos e midiáticos também exploravam essas falas de forma estratégica. O resultado foi um país dividido, uma crise sanitária transformada em batalha política, e um governo que terminou sem conseguir controlar a própria narrativa. Enquanto isso, Lula inicia a transição com um discurso altamente simbólico: reconstrução, retomada da democracia e normalidade institucional. Mais do que promessas de governo, isso define um enquadramento. O Brasil estaria saindo de um período de ruptura e precisaria ser reorganizado. Essa narrativa não é neutra. Ela estabelece 3 ideias centrais. O Estado foi desmontado,
A democracia foi ameaçada e as instituições precisam ser reconstruídas. A partir disso, já se justifica um governo mais interventivo, mais alinhado ao judiciário e menos tolerante a conflitos institucionais. A transição de 2022 é a mais politizada desde 1988. Diferente de 2002, que focava em estabilidade econômica, e de 2019, que foi mais técnica, essa é uma transição estratégica. Ela já antecipa decisões econômicas, jurídicas e culturais. A equipe reflete isso. Geraldo Alckmin atua como moderador, dialogando com o mercado e instituições. Rui Costa centraliza decisões políticas. E Gleisi Hoffmann mantém a pressão ideológica do partido. Essa divisão cria uma ambiguidade calculada. Moderação institucional com base política ativa. Na economia, Fernando Haddad assume com apoio a chamada PEC da transição, que abre cerca de 145 bilhões de reais fora do teto de gastos. A medida garante programas sociais, mas gera reação negativa no mercado. O ponto central aqui não é o valor, mas o sinal. Antes mesmo da posse, o novo governo já indica que pretende flexibilizar regras fiscais para ampliar a atuação do Estado. Para defensores, isso era necessário. Para críticos, cria um precedente perigoso. No campo institucional, nomes como Flávio Dino e Jorge Messias reforçam o alinhamento com o STF. Isso marca uma mudança importante. Se antes havia conflito entre executivo e judiciário, agora há convergência. Esse ponto é essencial para entender o período seguinte. Desde 2019, o STF já vinha ampliando sua atuação por meio do chamado Inquérito das Fake News. Aberto de forma excepcional, sem provocação do Ministério Público, ele concentra funções de investigação e julgamento na própria Corte. O objetivo era combater ameaças reais, como ataques, intimidações e discursos de ruptura institucional. E esses elementos de fato existiam. O problema surge na forma. O critério de ameaça à democracia se torna amplo. O processo perde transparência e a atuação passa a atingir majoritariamente um campo político. Casos como o do deputado Daniel Silveira simbolizam isso, pois discursos fortes não necessariamente são parte de um todo, ainda mais se você tiver imunidade parlamentar. O STF passa a agir não apenas contra crimes concretos, mas também de forma preventiva, interpretando discursos como risco potencial ou parte de algo maior. Essa é a maior crítica que analistas fazem, pois muitos julgamentos, inclusive do 8 de janeiro, foram feitos com muita coletividade. A Corte não analisou a pena de cada um. Ela passou a coletivizar a pena de muitos. Isso cria uma mudança estrutural. O judiciário deixa de ser apenas reativo e passa a atuar como agente ativo na regulação do debate político. Durante a pandemia, esse movimento se intensifica. E entre 2020 e 2022, o STF consolida esse papel, com bloqueios de redes, prisões e intervenções no ambiente digital. O resultado é um novo equilíbrio de poder, mais concentrado, mais preventivo e mais sensível ao contexto político. Voltando à transição, Lula assume já dentro desse cenário, e ao invés de confrontar esse modelo, ele se alinha a ele. No plano internacional, antes mesmo da posse, Lula retoma protagonismo, com foco em democracia, meio ambiente e reposicionamento do Brasil. A recepção externa é positiva, indicando uma mudança clara em relação ao governo anterior. Internamente, porém, o país segue tenso. Manifestações continuam, especialmente em frente a quartéis, com pedidos de intervenção militar. Esses movimentos não tinham comando central nem apoio institucional formal. As Forças Armadas adotam uma postura de neutralidade. Não apoiam ruptura, mas também evitam repressão direta. Não há mobilização para golpe, mas há uma tolerância estratégica, baseada em evitar confronto com civis e desgaste institucional. Esse equilíbrio se mantém até o fim do ano. No geral, a transição de 2022 não foi apenas administrativa. Ela foi definidora. Ali já estavam estabelecidos os pilares do novo governo: maior presença do Estado,
alinhamento institucional com o STF e uma narrativa de reconstrução que justificaria decisões futuras. O governo começa antes da posse. E o país entra em 2023 ainda carregando o principal traço de tudo isso: a polarização. O terceiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva começa em 2023 sob um forte simbolismo de reconstrução. A posse marca o retorno de um projeto político que se apresenta como restaurador da democracia, com discurso centrado em desigualdade, institucionalidade e pacificação. No entanto, desde o início surge uma tensão. Enquanto o governo fala em união, também divide o cenário entre defensores da democracia e seus supostos adversários. Essa contradição se consolida poucos dias depois, com os eventos de 8 de janeiro. Mais do que a eleição, é esse episódio que funciona como o marco fundador do governo. A invasão das sedes dos três poderes redefine o ambiente político, fortalece o discurso de ameaça institucional e legitima uma resposta mais dura do Estado. O episódio é classificado como tentativa de golpe. Ainda que tenha havido invasão, depredação e falhas graves de segurança, o enquadramento não exige prova de comando central ou capacidade real de tomada de poder, elementos clássicos de um golpe de Estado. Politicamente, o peso simbólico basta. A partir daí, o governo reorganiza sua narrativa. O 8 de janeiro passa a justificar medidas excepcionais, prisões em massa, uso prolongado de medidas preventivas e protagonismo ampliado do judiciário. O Supremo Tribunal Federal não apenas julga, mas assume papel central na construção da resposta institucional. Críticos não negam a gravidade dos atos. O ponto central passa a ser o método. Até que ponto a defesa da democracia pode tensionar garantias fundamentais? O risco apontado é a normalização do excepcional, decisões coletivas, baixa individualização de condutas e ampliação do poder interpretativo do judiciário. Nesse contexto, consolida-se uma relação simbiótica entre Executivo e STF. O governo legitima decisões duras, o judiciário amplia sua centralidade. O discurso é de harmonia entre poderes, mas a crítica aponta para um desequilíbrio, menos freios recíprocos, mais concentração de poder institucional. Paralelamente, a economia segue outra lógica de tensão. O novo arcabouço fiscal substitui o teto de gastos com uma regra mais flexível, que permite crescimento real das despesas atrelado à arrecadação. Tecnicamente, não elimina o controle fiscal, mas muda sua natureza. O problema está menos na regra em si e mais no ambiente político que a sustenta. Enquanto o ministro da Fazenda busca transmitir previsibilidade, o presidente frequentemente adota um discurso crítico ao mercado. Essa dissonância afeta expectativas e enfraquece a credibilidade da política econômica. Para sustentar o modelo, o governo intensifica a arrecadação. Revisão de benefícios fiscais, taxação de apostas, mudanças em fundos e tributação de importações compõem uma estratégia estrutural, não emergencial. O efeito prático, porém, recai majoritariamente sobre o consumo e, portanto, sobre a base da população. A contradição é clara. O discurso combate desigualdade, mas opera dentro de um sistema que tributa consumo. O resultado é aumento indireto de carga, percebido no dia a dia, mesmo quando tecnicamente não há novo imposto. Na política externa, o padrão se repete sob outra forma. O governo retoma uma diplomacia ativa, mas com alinhamento ideológico mais evidente. Episódios como a aproximação com a Venezuela e declarações sobre a guerra na Ucrânia geram desgaste internacional. O problema não é o posicionamento em si, mas a seletividade. Violações de aliados são relativizadas, de adversários, condenadas. Isso enfraquece a pretensão de neutralidade e reduz a credibilidade do Brasil como mediador global. Internamente, a relação com a imprensa também muda. O tom se torna mais estável, com maior tendência à contextualização e suavização de crises. Declarações polêmicas são frequentemente tratadas como gafes ou ruídos, o que reduz o custo político imediato, mas levanta questionamentos sobre o papel da mídia como contrapoder. Esse ambiente se conecta diretamente ao debate sobre regulação das redes.
Após o 8 de janeiro, o governo impulsiona propostas como o PL 2630, defendendo o combate à desinformação e responsabilização das plataformas. A crítica, novamente, não está no objetivo, mas no efeito prático. Conceitos amplos e sanções severas podem gerar autocensura, não por proibição direta, mas por pressão indireta. Plataformas removem conteúdo por precaução, usuários evitam temas sensíveis, o espaço de debate se reduz, e por assim vai. Entre 2024 e 2025, o governo entra em uma nova fase. Sem o capital simbólico inicial, passa a enfrentar desgaste crescente. A economia mostra indicadores positivos moderados, mas a percepção social não acompanha. O custo de vida permanece alto, e a promessa de melhora não se traduz plenamente na experiência cotidiana. Surge um descompasso entre narrativa e realidade. O governo comunica avanço, a população sente estagnação. Esse contraste gera frustração silenciosa e descrédito gradual. Ao mesmo tempo, crises administrativas reforçam a percepção de incoerência. Casos envolvendo ministros expõem a distância entre o discurso ético elevado e a prática política. As respostas são técnicas, baseadas no devido processo, mas politicamente defensivas, diante da expectativa criada. O escândalo das fraudes no INSS, revelado em 2025, intensifica esse desgaste. Embora tenha origem anterior, expõe falhas estruturais na proteção de aposentados e reforça a imagem de um Estado reativo, não preventivo. Na política externa, novas tensões surgem, incluindo conflitos comerciais e disputas diplomáticas. O Brasil reforça o discurso de soberania e multilateralismo, mas mantém o padrão de atuação mais simbólica do que operacional. Na área ambiental, o cenário é ambíguo. Há avanços técnicos e redução de desmatamento em determinados períodos, mas persistem contradições estratégicas em relação à sustentabilidade, como investimentos em combustíveis fósseis e flexibilizações internas. O resultado é uma política que oscila entre protagonismo internacional e pragmatismo econômico. Ao longo de 2025, o governo assume uma postura mais defensiva, passa a reagir a crises em vez de pautar o debate. A narrativa de reconstrução perde força e o anti-bolsonarismo já não sustenta o engajamento político. Nesse contexto, a regulação das redes sociais retorna com força. Mesmo sem aprovação legislativa ampla, decisões judiciais e pressões institucionais avançam na responsabilização das plataformas. O debate deixa de ser apenas sobre desinformação e passa a ser sobre os limites do poder estatal no ambiente digital. O resultado geral é um governo marcado por uma contradição estrutural constante, discurso elevado de defesa democrática, binado com práticas que, segundo críticos, tensionam garantias, ampliam poderes institucionais e dependem de narrativas para se sustentar. Enfim, chegamos ao chamado ECA Digital. Dando um foco nele, esse projeto tem pontos positivos, sendo o primeiro deles a ênfase na importância dos países presente no texto. Acredito que até quem critica essa proposta concorda com a ideia nesse quesito. Após isso, ele segue para a vinculação a mecanismos de contato e prevenção ao bullying, abuso, etc. Porém, a partir daqui, ele segue apostando em medidas que já se demonstraram ineficientes, como a parte dos mecanismos de verificação de idade confiáveis. Essa ideia de criar filtros para denunciar usuários e verificar a idade de forma confiável não funciona por mais de uma semana, se não menos, como demonstrado na aplicação da Online Safety Act. A Online Safety Act na Inglaterra também teve essa ideia, que, na prática, desde a aplicação real em 2024 e 2025, se mostrou impossível e criou um ambiente onde o governo finge que cobra e as empresas fingem que obedecem. O motivo disso é que, financeiramente e logicamente, é impossível você colocar um sistema de scan facial, porque sempre vai ter muitas pessoas colocando uma foto na frente da câmera, por exemplo. Nos sistemas com documentos, as pessoas tendem a colocar os documentos dos pais ou de outra pessoa. Também existem navegadores que não obedecem às regras muito facilmente, e principalmente com o uso de ferramentas como as VPNs, para se livrar da burocracia vista popularmente como, abre aspas, inútil.
Na prática, isso apenas cria uma burocracia que vai criar desafios para o cidadão normal, mas não vai impedir os criminosos e nem seguir com a restrição a menores, como é a ideia. Nem os filtros de conversas e de palavras funcionam, pois basta trocar as palavras por palavras mais neutras, e uma IA já não consegue mais identificar do que você está falando. Por exemplo, eu não falo mulher, eu falo mulher, e os sistemas tendem a baixar a guarda. Muita gente ainda vai querer argumentar que basta as empresas pegarem pesado nos filtros, mas isso é inviável financeiramente para eles, e um risco enorme à liberdade de expressão para o cidadão, que, se for atacada, também é um risco enorme para as empresas que trabalham com a própria liberdade de expressão. Algumas pessoas não estão entendendo que a rede não é um textinho por vez, ela é um número avassalador de dados por segundo, que exigirá uma capacidade computacional fisicamente impossível e um gasto de energia mais impossível ainda para tornar isso minimamente decente. Isso que eu não estou contando o risco ambiental que isso causaria caso fosse possível de tentar. Se você acha que já tem muito data center encarecendo sua memória RAM ou consumindo muita água potável, saiba que isso exigiria muito mais que o dobro de data centers que já existem, só para cuidar dos dados que existem hoje e aumentam de quantidade mais e mais a cada dia. As empresas não têm dinheiro e capacidade tecnológica para gastar com IAs e sistemas que sejam de fato eficientes da forma que o governo quer. Mas, supondo que tivessem dinheiro e tecnologia suficiente, mesmo que houvesse uma IA 100% precisa nesse assunto, ela ainda representaria um risco humano gigantesco, não só pelo fato de que ela é controlada por alguém que nunca é neutro, mas pelo fato de que uma IA assim ainda trabalha com uma objetividade que tenta ser subjetividade. Uma IA pode até detectar duplo sentido em conversas, mas para isso ela tem que analisar milhares de cenários objetivos para tentar detectar os possíveis significados subjetivos. Porque as IAs não raciocinam de forma lógica como nós, elas apenas fazem muitos cálculos. Isso já é custoso e seria muito impreciso, mesmo se a IA fosse muito competente nessa tarefa. Porque a cada segundo a linguagem evolui, surgem novos termos, novos duplos sentidos, e não dá para acompanhar. Não dá para evitar o fato de que a IA vai atacar a liberdade de expressão de forma preventiva, achando que tal conversa ou expressão pode ser um alerta vermelho. O problema se agrava ainda mais quando as medidas de proteção acabam criando um ambiente onde as plataformas ficam paranoicas, pois os termos da lei são tão vagos que elas não sabem o que é ou o que não é ilegal. Isso os faz retirar conteúdos legítimos, como jogos que serão mal interpretados, e deixar conteúdos que se fingem de legítimos intactos. Isso é o que chamam de insegurança jurídica, onde plataformas tiram tudo para evitar multas e você evita falar sobre o que deveria porque pode ser desmonetizado por ter feito algo de errado, sem você nem saber o que é considerado errado. Para quem faz conteúdo, já deve conhecer o clássico de ter alcance cortado por usar palavras sensíveis e nada mais. Se o cidadão não pode abrir a boca por poder ser punido indiretamente, então ele não está livre para debater assuntos que a liberdade de expressão garante como protegidos, e por aí vai. Mas você já deve ter ouvido isso antes, imagino eu. Por que propostas como essa surgem com tanta força justamente em momentos como o atual? Para responder isso, vamos abrir um grande parênteses na nossa crítica ao ECA digital para que você entenda como a mídia funciona nos dias de hoje. Bom, as primeiras teorias sobre mídia partiam de um modelo simples, a ideia de que as pessoas consumiam uma mensagem e absorviam seu conteúdo de forma passiva, ou seja, consumia e aprendia apenas por consumir. Mas com o tempo, isso foi sendo questionado. Não necessariamente se diz que está errado, mas o modelo não explica o fenômeno completo. Estudos mostraram que a influência não é direta. As pessoas filtram, reinterpretam ou até rejeitam mensagens com base nas próprias crenças e experiências. Mas esse modelo também era limitado, porque focava apenas no efeito imediato da mídia. O que pesquisas posteriores perceberam é que o impacto mais relevante da mídia não acontece na hora da transmissão, mas ao longo do tempo. A questão deixa de ser como a mídia muda o comportamento e passa a ser como ela molda a percepção da realidade. E isso acontece por 3 mecanismos principais. Acumulação. Repetir um tema constantemente até ele parecer importante. Consonância. Diferentes veículos reforçam a mesma ideia, criando sensação de consenso. Onipresença.
o tema aparece em todos os lugares, dando a impressão de que ele é central na realidade. Assim, com o tempo, mesmo quem nunca viveu determinada situação passa a ter uma imagem sobre ela, construída quase inteiramente pela exposição repetida e por ser a única referência que você tem ou aceita sobre algo. Dentro dessa lógica, surgem alguns dos principais modelos de análise da mídia. Agenda setting, que possui 2 níveis, com o primeiro dizendo que a mídia escolhe qual fato vai virar notícia e qual o fato vai para o esquecimento, e o nível 2, que se trata de como enquadrar aquele fato. Por exemplo, você pode citar um fato como rebelde ou como criminoso, e ambas as formas não são neutras, pois elas são julgamentos de valor, e, acima de tudo, mudam a interpretação do público sobre o fato. Framing, que é basicamente o nível 2 da agenda setting. Priming diz que certos temas são repetidos até se tornarem referência automática na hora de julgar outras coisas. Ou seja, a repetição leva a pessoa a associar, criar um filtro que vai usar para interpretar outros temas semelhantes ou não. Aqui dá para usar de exemplo o fato de que, quando a mídia começa a noticiar muitas coisas ruins sobre ambiguidades em história em quadrinhos, pessoas que nunca tiveram contato acham que é uma degeneração para a juventude, e a sociedade age para censurar e obrigar as histórias em quadrinhos a voltar a ter heróis e vilões muito claros. Exemplo real dos anos 60, que serve até para ver os efeitos na prática. Cultivo, que diz que quanto mais tempo você passa exposto a um tipo de conteúdo, mais sua percepção de mundo tende a se aproximar daquela representação. Essa teoria é consideravelmente criticada no mundo acadêmico por ser incapaz de explicar algo sozinha, sem outra teoria junto a ela. Mas, exemplificando no mundo atual, o cultivo é o que chamamos de bolha, pois imagine uma bolha de academia. As pessoas lá dentro podem achar que ter 180 quilos de músculo ainda é frango, mas isso é uma distorção grotesca de realidade. E a mais interessante de todas, o efeito da terceira pessoa. A tendência de acreditar que a mídia influencia os outros, no caso, o eles, mas não você mesmo, o eu. Um exemplo é praticamente qualquer pensamento normativo que diz que algo é imoral e tem que censurar porque influencia, comunica valores ou algo assim. Qualquer linha de raciocínio que subestime a capacidade crítica do público, menos a própria capacidade, pode fazer parte dessa teoria. Nenhum desses modelos funciona de forma isolada, nem de forma absoluta. Por exemplo, tem gente que vê a teoria do cultivo e acha que pessoas que jogam The Coffin of Andy and Laylee naturalmente vão começar a romantizar o incesto com o tempo, mas isso é ridículo em muitos níveis devido ao fato de que as teorias de mídia de massa não funcionam assim. Mas já vamos falar sobre isso e sobre o jogo de qualquer forma. Essas teorias, quando juntas e coexistindo, ajudam a explicar um ponto central. A mídia não precisa controlar diretamente o comportamento para moldar a realidade percebida. E hoje, esse processo mudou ainda mais, pois a mídia não é mais apenas institucional, ela é unida a descentralizada. A lógica deixou de ser poucos veículos falando para muitos, e passou a ser pessoas influenciando pessoas em cadeia. Isso não elimina esses efeitos, só os torna mais difusos, mais rápidos e muitas vezes mais difíceis de perceber. E é justamente nesse cenário que surge um dos jogos mais polêmicos recentes, e que vou usar de estudo de caso por um momento. The Coffin of Andy and Laylee foi lançado em acesso antecipado em 25 de março de 2023, onde rapidamente foi crescendo aos poucos até explodir em polêmicas no dia 13 de outubro de 2023, com o lançamento do capítulo 2, que trouxe, em um dos finais, os irmãos Graves ficando juntos e o jogo acabando após isso. Nesse cenário, houve uma forte histeria coletiva baseada no desconforto que o jogo e a cena causou. Houve muitas acusações pesadas, ameaças, quase um doxing na autora do jogo e uma grande polarização, com parte do público afirmando coisas absurdas e outra parte reconhecendo o jogo como uma peça estética excelente, mas no meio de uma histeria coletiva. O público passou a agir em um efeito de diz-que-me diz-que em meio aos temas tabu do jogo, que naturalmente afastaria parte do público, e em uma estrutura narrativa complexa,
que passou a ser interpretada e simplificada por julgamentos prévios, e não por uma leitura estética. Grande parte da crítica pesada ao jogo se mostrou incoerente com a realidade dos fatos apresentados pelo próprio. Porque The Coffin é um jogo que ainda vem se construindo em acesso antecipado, mas, em essência, é um jogo que busca apresentar uma relação tóxica entre dois irmãos, Andrew e Ashley Graves, em meio a idealizações da própria identidade disfuncional, como Andy e Laylee, seus apelidos infantis, que representam uma dinâmica de relação tóxica que ficou no passado, e há um abandono do mundo com eles. A trama do jogo se concentra em demonstrar um isolamento absoluto em meio ao mundo após o abandono, os abusos dos pais, e em construir a vida desses irmãos, agora mais marginalizados e reféns de si mesmos do que antes. Na trama, eles são monstros e vítimas, conscientes e injustiçados, trágicos e inevitavelmente destinados ao pior tudo ao mesmo tempo. As acusações a essa narrativa se baseiam em termos como fetichização, romantização, idealização e assim seguem. Porém, termos como fetichização se referem a tornar coisas ou pessoas um fetiche, um objetivo de obsessão, exagero ou algo reduzido a um desejo sexual. Mas olhe para a história de The Coffin por um momento. O jogo começa com eles presos dentro do apartamento, deixados para morrer numa quarentena de fachada, que extrai órgãos das pessoas em um esquema criminoso. O jogo deixa claro com insinuações leves, no capítulo 1, que há problemas familiares graves, e constantemente mostra de forma clara que há uma relação tóxica que se perpetua por anos e que vem levando seus personagens ao limite. Assim, após escapar do complexo, chegamos no final do capítulo 1 com a promessa de mudança e de uma nova vida, mas não demora para essa promessa ser quebrada no início do capítulo 2. Eles são perseguidos, mas escapam e acabam tendo que roubar os pais, já que não há mais ideias de como conseguir dinheiro. Então, os seus pais os encontram em sua casa e sua morte leva ao declínio da relação no capítulo 3, porque o encontro com os pais é o ápice das inseguranças de ambos, pois os pais são o único contato genuíno e frustrado que eles tiveram com o mundo, e são quem os formou e os quebrou. Para Ashley, encontrar os pais não é voltar ao tempo onde ela tinha controle e garantia da permanência da relação, pois os pais são vistos como possíveis substitutos dela na relação com o Andrew, ao mesmo tempo que há muito ressentimento. Para Andrew, os pais são uma figura importante para sua personalização, porque Andrew se define como o bom filho. Ele aceitou matá-los por causa do risco dos pais estarem envolvidos com a quarentena, devido aos documentos suspeitos que achamos na casa deles. Mas esse sacrifício destrói sua identidade, porque sua identidade e conforto é baseada em fazer aquilo que sempre fez para sobreviver ao ambiente familiar, ser uma boa pessoa. Enquanto ele fosse um bom filho e fizessem tudo o que a mãe mandasse, ele seria poupado de mais sofrimento, e sempre foi assim. Matar os seus pais seria quebrar, acabar com essa visão, levando ele ao caminho do declínio, onde ele não se importa mais com nada, e, como o próprio nome diz, ao declínio constante. O mesmo ocorre com a rota polêmica, mas de forma diferente, pois aqui a relação ainda está em declínio. O mesmo fato sobre Andrew acontece, mas a atitude de Ashley de assumir o sexo, uma coisa forçada para ela, como moeda de estabilidade com Andrew, se torna parte do declínio que virá sendo explorado de outra forma. Os seus personagens possuem obsessões e seus próprios exageros, mas isso é parte deles como pessoas disfuncionais e desconectadas do mundo. Isso não é uma redução ao mero desejo sexual. Diálogos como a Ashley dizendo que compartimentaliza, o Andrew falando em manter as aparências enquanto se coloca na posição de vítima e aceita fazer o que Ashley quer, o significado dos diálogos sobre Ashley e a cena polêmica, narrador dizendo que o mundo é muito melhor sem vocês, a cena anterior à cena polêmica e por aí. Não é adequado você ignorar tudo isso para dizer que é uma redução ao objeto sexual. Não é coerente. Você pode até argumentar que as cenas são provocativas, como a cena do sofá ou a cena na casa dos pais, mas isso não é um alvo automático de suposições. Se você pegar uma cena e isolá-la de contexto, ela se torna apenas isso, uma cena sem contexto. Fetichização e obras em geral são longas construções, quando não se tratam de conteúdos isolados. E o ato de provocar pode ser uma tentativa de qualquer coisa. No caso, The Coffin é uma obra de terror psicológico,
que tem como objetivo te aproximar da ação, acabar com a distância psicológica e te mostrar como nada é tão simples quanto um julgamento de nojo ou um julgamento de certo ou errado, vilão ou herói. As coisas acontecem de forma provocativa por questões estéticas acima de tudo, pois o questionado aqui é você. É você que sabe que seu julgamento de certo ou errado está certo, mas repensa o quão simplista você mesmo é. De qualquer forma, o mesmo pode ser dito da suposta idealização e romantização, pois romantizar é o ato de tornar algo um ideal, belo ou simplificado para o interesse. A história é tudo menos simplificada ou bela ou ideal. As cenas com insinuação ou incesto, como gostam de apontar, são cenas que surgem diretamente de cada lado da relação, assim como o jogo se divide em finais no capítulo 3. Existe um motivo do porquê a rota Ashley Wins é a única onde o incesto não existe, por exemplo. Existe um motivo para haver personagens que falam uma coisa, mas fazem e sentem outra. Essa ambiguidade nasce na criação que Andrew e Ashley receberam. Uma criação de abandono absoluto, onde eles foram largados à própria sorte de forma fria, sem amor e com 1 milhão de obrigações sendo apenas crianças. Na verdade, só Andrew é que tem obrigações de fato. Isso molda sua vida de forma que o faz sentir que não tem mais uma. E a falta de obrigações e de afeto também molda sua personalidade de acordo com suas necessidades não supridas. Essa ambiguidade entre ser um monstro por escolha e ser uma vítima por origem não é romantização. É uma tragédia de todos os ângulos. Novamente, você pode argumentar que a romantização mora no quanto o jogo provoca, mas isso também não é um argumento que leva em consideração o contexto da obra. A centralidade não se encontra em suas polêmicas, se encontra em diálogos provocativos que têm como intuito te levar ao desconforto e ao nojo, e a partir disso, questionar o que você sabe sobre culpa, influência, medo, amor e escolha, através de situações que expõem o quão simplista você é. Como eu já disse, quando você ignora diálogos como o de Ashley dizendo para Andrew que lida com tudo isso, compartimentalizando, você perde tudo o que o jogo quer dizer. Quando você ignora idealizações de Andy e Laylee e Andrew e Ashley como dinâmicas, você perde tudo aquilo que frases como a de Andrew no final do jogo querem dizer. Se tudo não tivesse sido tão fodido desde o início, eu não haveria dessa forma. Eu não teria apodrecido por dentro. Essa frase é uma síntese de tudo aquilo que essas análises têm perdido. A situação é tão bizarra que tem gente que não se dá o trabalho básico de ler e entender o que está escrito. É daí que surgem argumentos estranhos, como a ideia de que o jogo quer vitimizar eles. Bom, eu diria que eles nem precisam ser vitimizados, porque eles já são vítimas. Mas o que esse argumento geralmente quer dizer é que o jogo coloca eles como coitadinhos. Só que isso não faz sentido. Como você é uma coitadinha se você, ao mesmo tempo que sofre, toma atitudes que admite que são impulsivas e não gosta delas? Como você é uma coitadinha ao vender seus pais com ambos soltando suspiros de alívio? Como você pode ser um coitadinho se você deixa sua namorada ser assediada pela sua irmã enquanto espia ela e fica com ela pensando na irmã? Como você pode ser um coitadinho em dizer que tudo é culpa da malvada vida ruim que vocês tiveram e logo em seguida olhar para sua trajetória e notar que tudo é uma desculpinha diferente, o tal do Andrew, eu sou normal, Graves, como diz o narrador. Esse papo, e também papo do Andrew, não cola. Porra, olha pro final da Shots and Such. O Andrew estuda a irmã frequentemente, já que ela sempre aceita por achar que ele precisa disso para ficar ao lado dela. Onde está a parte no jogo que justifica moralmente isso? Pelo contrário, essa é uma perversão assumida de Andrew, diante de um cenário onde ele está tão fudido que não liga para mais nada. Foda-se as aparências. Você não acha que é estranho que seja afirmado que o jogo quer os colocar como coitadinhos, enquanto o contrário também existe? De qualquer forma, eu não vou nem falar de argumentos que não conseguem nem manter a coerência lógica mínima. Por exemplo, gente que diz que gostar é apoiar, que se não diz que é errado, romantiza, que diz que narrativa onde o personagem não evolui moralmente é desculpa para roteiro ruim, que se eles se beijarem e ficarem juntos ou terem um final feliz é fetiche. Gente dizendo que se algo pode ser visto assim, logo é, e por aí vai. Existem muitos argumentos que misturam conceitos de forma conveniente para conseguir existir, mas se for para falar de argumentos idiotas, a gente faz um vídeo só para isso. Dito isso,
O jogo acaba sendo o exemplo perfeito de como as redes sociais operam. O discurso emocional, rápido e de fácil acesso ganha visibilidade através daquilo que está dando audiência. As pessoas falam mais quando é rápido e mexe com o emocional. As pessoas gostam mais quando a polêmica se torna novela ou identidade. Na maioria das vezes, a verdade ou a coerência nem chega a importar de fato, pois a emoção imediata é o que fica como percepção pública. É nesse cenário que o debate sobre o jogo se torna uma confusão, pois muitos só conhecem o jogo pelo que dizem, outros conhecem o jogo apenas por cortes de cenas polêmicas, o que leva ele a se tornar um símbolo de algo que é apenas associado publicamente. Também é interessante notar que o consenso produzido por muitas pessoas de que o jogo é isso, ou o consenso de que o jogo é errado, influencia na forma como uma pessoa que vai jogar o jogo o vê também, pois a pessoa já vem com um julgamento prévio, já vem com um consenso. Ou seja, a pessoa já vem com viés de confirmação, e quando qualquer coisa a desagrada, já vira exagero, já vira palhaçada. Às vezes parece que isso também impõe um limite do quanto você pode se dar ao luxo de ler o que está escrito. Pois, como assim você está dizendo que o jogo do incesto é narrativamente excelente? Você é suspeito também? Inclusive, recentemente, aconteceu um caso onde The Coffin se tornou polêmico dentro da mídia institucional também. Houve reportagens associando o jogo The Coffin of Angel Laylee a um caso bárbaro que aconteceu em junho de 2025, onde um adolescente de 14 anos teria assassinado os próprios pais e o irmão mais novo enquanto a família dormia em Itaperuna, Rio de Janeiro. Segundo a investigação da Polícia Civil, o jovem planejou o crime junto com a namorada virtual de 15 anos por mensagens trocadas antes e durante o ato. A polícia afirmou ter encontrado possíveis influências de um jogo de terror psicológico nas conversas do casal e destacou especificamente The Coffin of Angel Laylee como uma das mídias que os dois acessaram e discutiam, sugerindo na fala oficial uma possível inspiração narrativa vinda do conteúdo do jogo. O sensacionalismo e o apelo à emoção de forma desonesta não é exclusivo da mídia descentralizada, como visto nesse caso, onde a mídia tradicional explorou o acontecido, associando a cobertura do crime ao jogo em diversas reportagens, sugerindo que vídeos sobre o jogo tinham funcionado como tutorial ou influência para os adolescentes, algo que foi criticado por criadores de conteúdo citados desnecessariamente. O acontecido foi mais um caso de enquadramento que produziu um efeito de sensacionalização, pois, ao citar o jogo, a emissoras cria uma matéria polêmica, muita gente concordando e discordando. Afinal, a ideia levantada é um sofisma de décadas, que muita gente acredita por ser uma mídia que nunca teve contato. Isso acontece porque apontar causas complexas não vende tanto quanto apontar uma narrativa com um inimigo claro e fácil de visualizar, pois aquilo que ganha saliência tende a ser percebido como causalidade. Com The Coffin, isso é até mais fácil, porque basta falar algo contra o jogo e você vai ter uma legião fiel ao seu lado só por causa disso. Mas eu não vou ficar aqui repetindo um discurso que 1 milhão de pessoas já fizeram. O que você precisa saber é que a mídia hoje é um pouco diferente por causa das redes sociais, onde todo mundo pode ter voz e pode competir por atenção sem precisar da mediação de um partido ou de um canal de TV. A mídia hoje opera com o conhecimento de como as redes sociais funcionam. Elas são uma empresa, uma emissora. É lógico que eles vão operar na entrega do que dá audiência. Geralmente se associa a mídia institucional à neutralidade, mas isso é um erro. Não que esteja errado dizer que, na maioria das vezes, a mídia institucional traz informações mais seguras, mas neutralidade é uma palavra muito forte. Afinal, esse tipo de mídia sabe muito bem o que faz. Eles sabem como moldar a percepção de realidade do público através daqueles conceitos que falei antes, sem ter que necessariamente mentir. O clássico que muita gente já nota são as palavras no título de uma notícia, por exemplo. Não precisa mentir. Basta enquadrar o fato de outra forma. Um exemplo é Bolsonaro falando que, depois da facada, não vai ser uma gripezinha que vai o derrubar. Quando você recorta isso e coloca como Bolsonaro chama Covid de gripezinha, você transforma um erro de comunicação numa percepção pública sobre o assunto. A mídia dizia que ele negava a pandemia por falar da sua situação pessoal.
mas ignorava que, no mesmo pronunciamento, ele falava sobre não entrar em pânico e em medidas sanitárias. Eu vou deixar vocês mesmos tentarem usar os conceitos que falei sobre mídia de massa nesse contexto. Nesses ambientes de pânico, o público tende a se apressar, exagerar na urgência e no tamanho do perigo. Olhando para The Coffin como analogia novamente, é comum, não que algum dia não tenha sido, confundir ou ignorar 3 níveis diferentes: virtude, estética, gosto. A virtude trata-se da forma como uma obra expõe um valor a fim de incentivo. Mas, estruturalmente, o ponto principal de The Coffin é que ele não te diz como pensar. Pelo contrário, ele questiona o seu simplismo ao pensar. Ele é um jogo que frequentemente usa de técnicas como um certo tom de indiferença e humor, para evitar o desvio do foco do espectador da complexidade para o julgamento de virtude barato. Também utiliza de um mundo isolado, vazio e frio, que costuma ser confundido com a falta de um world building. O ponto é que o mundo existe, mas ele é vazio enquanto olharmos como Andrew e Ashley. Ele quer te passar a sensação que os personagens não têm nada a ver com o mundo em que vivem, e que não há nada além de apenas os dois emocionalmente e existencialmente. Sempre tem algo acontecendo de fundo, mas para os Graves, nada importa além de si mesmos. A estética se trata de como a obra faz sua experiência funcionar na prática. Se trata da forma do objeto, que as estruturas e a forma de contar tornam tudo uma experiência específica, mesmo que você não saiba disso conscientemente. E por fim, o gosto é a parte mais pessoal, onde você afirma se gosta de algo, sendo ou não sendo esteticamente bom ou ruim. O problema disso é que quando confundimos gosto com virtude, moralizamos preferências. Quando confundimos estética com virtude, transformamos técnica em propaganda. E quando confundimos virtude com estética, passamos a julgar obras não pelo que são, mas pelo que achamos que deveriam promover. The Coffin está sendo usado de estudo de caso justamente porque ele demonstra de forma perfeita a operação da mídia em geral nos dias de hoje, e traça paralelos sobre como projetos como o ECA Digital ganham tração, na base do pânico ou de sofismos. Fechando esse grande parênteses, ainda temos críticas a fazer. Já falamos sobre a inaplicabilidade do projeto na vida real, que vai criar um ambiente regulatório de fingimentos, mas ainda falta o ponto principal e mais questionável do projeto: a obrigação de proibir menores de acessar conteúdo que não é para sua idade. Para começar, essa também é uma medida que não funciona na prática, pois faça o que for, e ainda assim, será muito difícil de realmente existir um controle eficiente na internet, pelos mesmos motivos já listados na crítica a outras partes do projeto. Mas se a gente supor que vai funcionar na prática, ainda temos problemas sérios à vista. Parece uma ideia muito lógica você querer impedir o acesso a conteúdos que não são construídos e pensados para determinadas idades abaixo, pois assim como na vida real, se um ambiente é perigoso para crianças, como um bar, por exemplo, você proíbe elas de estarem lá. Mas isso não se mostra tão lógico assim no ambiente digital e de entretenimento. Estudos e meta-análises conduzidos por Christopher J. Ferguson e John Kilburn analisaram vários estudos publicados entre 1998 e 2008 sobre a chamada mídia violenta e a sua relação com a violência real. O ponto-chave do estudo é desmistificar a ideia de que a correlação significa há perigo social, pois isso não é coerente. Uma coisa pode ter correlação com a outra, tanto que a meta-análise mostrou isso, mas essa correlação muitas vezes vendida com histeria ou com desonestidade. Para você ter uma ideia do que foi dito, metade desses estudos sobre o assunto em geral era principalmente sobre videogames, uma mídia mais recente que ainda assim tem mais estudos, mesmo suas polêmicas sendo mais recentes ainda. Isso pode levar a um questionamento por si só, mas o problema aqui era pior que isso. O problema era que os resultados desses estudos eram feitos com definições de violência que não representavam a violência de verdade. Mais da metade dos estudos não mede a violência de forma realista e relevante, e os maiores resultados se mostraram sem controle de variáveis, sem separação de níveis e métodos confiáveis de organização, o que os fazem ter resultados inflados. As comparações de videogames com o tabagismo de alguns estudos são grosseiramente errôneas, pois, só para começar, você está comparando temas que não têm nada a ver um com o outro. Pela terceira vez, vamos usar The Coffin de exemplo para falar sobre bebidas e tabagismo. Apesar de muita gente focar nos personagens e esquecer que The Coffin é mais que eles, o jogo mostra uma realidade cruel sobre as bebidas, cigarros e drogas.
Em uma parte do jogo, Andrew ensina sua irmã mais nova que fumar faz mal, mas termina fumando e bebendo com Ashley, provavelmente levando-a ela a fazer isso também. Quando questionado por Ashley em Shots and Such, Andrew inicialmente diz que fumar alivia o estresse, mas depois de brincar com ela, revela que não. Fazer isso não alivia em nada o estresse, mas ocupa sua mente por um pequeno instante. Ele essencialmente diz que o objetivo é deixar de estar em si, é se ocupar não importando se é bom ou não, porque todos sabem se é ou não é bom. De qualquer forma, você deve estar imaginando que a resposta para esse comportamento é multifatorial, e você está certo se pensou isso. Por isso mesmo que as duas coisas comparadas são desonestas. Tanto o vício em videogame quanto o tabagismo são causados por questões multifatoriais, como mostrado no jogo onde os pais fumavam, ensinavam que fumar é ruim, mas você não começa a fumar porque é bom ou não. Ambos os temas possuem diferenças enormes entre origem, efeito, causa e por aí vai. Isso leva a um outro estudo de análise multifatorial sobre a violência juvenil, também publicado por Christopher J. Ferguson e sua equipe, que é sobre analisar múltiplas causas da violência entre jovens. Esse estudo foi realizado com 603 crianças predominantemente hispânicas e coloca lado a lado os fatores que possivelmente predecendem a violência juvenil. Os resultados foram que a depressão, a influência dos colegas e o abuso psicológico parental foram os resultados mais frequentes. As relações negativas com adultos, conflito familiar, traços de personalidade antissocial e o apego familiar foram os preditores secundários. E os videogames, violência na TV e a violência doméstica física entre adultos não foram preditores da violência juvenil relevantes. Não existe exatamente consenso que diga que o melhor é censurar o conteúdo para os menores, pois crianças brincam de ser adultos e, posteriormente, se tornam os adultos. O consenso sobre é a exposição mediada, ou seja, não é retirar, mas mediar com inteligência. A estética é o campo onde treinamos o olhar para a harmonia e o caos, enquanto a acompanhamos. O caos da estética é divertido e nada mais. Tem gente que gosta de dizer que criança tem que brincar na rua, mas quando se trata de dar autonomia e permitir contato com o mundo exterior, querem proibir ou atrapalhar o acesso. Medidas como essa impedem a formação do gosto, que, em última análise, também é a capacidade de discernir o valor dentro da complexidade. Sem o senso estético, o indivíduo não consegue analisar a hostilidade de forma crítica, ou seja, a virtude. Ele apenas reage a ela de forma instintiva, ou seja, vício ou trauma. De fato, existem menores que se traumatizam com conteúdo ou vão para caminhos errados na rede. Porém, também existe uma geração inteira que cresceu com essas mídias e a internet e não chegou a isso. Por quê? É a pergunta. Eu tenho uma hipótese pessoal. Acho que isso está relacionado à curiosidade natural de cada um, e não só ao conteúdo. Acontece que muitos têm uma curiosidade, um gosto natural pelo grotesco quando bem jovens, como apontado por muitos canais e pessoas por aí. Não é à toa que costumam dizer que jogos sombrios apenam bastante para um público jovem, porque esses jovens têm essa curiosidade, esse gosto pela estética. O motivo da mídia violenta para eles não ser um problema é porque eles buscam apenas o que procuram. É diferente de um jovem despreparado e sem curiosidade de surpreender com algo violento na sua tela. Para ele, aquilo vai soar como forte de forma repentina. Mas para quem tem curiosidade, isso é catarse, é uma brincadeira qualquer. Deixando minha hipótese pessoal de lado e voltando ao ECA, a grande falha desse tipo de regulação não está apenas na técnica ou na execução, mas na compreensão equivocada do assunto, que nem deveria ser sobre jogos, mas acaba sendo sobre em boa parte, pois os prejudicados serão eles, enquanto o resto da atuação que diz respeito à internet não será tão eficaz a longo prazo. A internet não é mais apenas um meio de comunicação, ela se tornou um ambiente social complexo, onde convivem educação, entretenimento, mercado, cultura, política e relações pessoais. Regular algo tão complexo exige um nível de precisão que dificilmente surge em momentos de histeria coletiva ou urgência política. O Brasil vive uma crise institucional há muito tempo e sempre tem novos casos ou acontecimentos para piorar a percepção. Isso é fato. Mas também é fato que muito da nossa percepção da realidade é moldada pelo mundo digital, uma inovação inevitável. Por exemplo,
Graças à internet, o que antes era um debate de boteco ganha relevância e se torna uma pressão política real. Como eu já disse, bastou uma mudança de contexto para o ECA digital passar a ser visto como inevitável, como o certo a se fazer, e quem discorda é suspeito por natureza, mesmo possuindo razões. O que é preocupante, porque isso nos mostra o quanto nossa vida pode ser administrada com base no pânico. O pensamento crítico foi substituído por um pensamento emocional imediatista. Tudo vale para proteger as crianças, ignorando pontos levantados por especialistas. É um exemplo de imediatismo emocional que não leva a lugar algum. Se você está dizendo que tudo vale, então você não está preocupado com a qualidade e o respeito aos seus próprios direitos. Por exemplo, de que adianta fazer força para aprovar um projeto que transforma as redes sociais em responsáveis, se o colateral é um aumento da irresponsabilidade em relação aos seus direitos garantidos e protegidos? As redes sociais e o digital hoje representam a comunicação moderna, e ao os forçar a remover ou os dar uma desculpa para remover o que querem, no mínimo, a responsabilidade vira desrespeito. Imagine que você fizesse a mesma coisa com absolutamente tudo na sua vida. Tudo é sobre o que você sente agora e nada é sobre o futuro que você queria que existisse. Bem, voltando ao início do vídeo, a sua vida não está ruim por causa de algum evento recente que você culpe. Na verdade, tudo o que existe hoje é fruto do que aconteceu antes, assim como parte do que você sabe sobre as coisas são percepções comuns e não das coisas reais. O exemplo da bolha de academia que dei antes é um exemplo de pessoas que só seguem o fluxo das redes e do contato com outras pessoas como tradição, e pouco param para pensar sobre o que é melhor para si de fato. Elas adotam comportamentos, jargões e rotinas não porque analisaram criticamente a eficácia daquilo, mas porque a exposição repetida tornou aquela prática a percepção comum do que é correto. E no debate sobre a regulamentação digital, o comportamento é exatamente o mesmo. Apoiar legislações restritivas ou demonizar obras como The Coffin of Andy and Laylie virou um novo modismo da validação moral. As pessoas não sabem nada sobre mídia, elas não conhecem os mecanismos jurídicos de remoção de conteúdo, elas mal sabem como funciona um aplicativo de controle parental, sendo que 10 minutos por dia é o suficiente para você usar um simples aplicativo de controle. As pessoas apenas seguem o fluxo do rebanho digital e real, esperando que tudo dê certo e que alguém vai fazer algo para elas. Esse conformismo social é o combustível perfeito para que a nossa percepção da realidade seja artificialmente inflada, como se toda crise fosse uma questão de pânico, conspiração ou desculpa para a radicalização. Quando a mídia tradicional e as redes descentralizadas se unem para inflar o perigo de um jogo ou de uma plataforma, o indivíduo comum aceita a narrativa sem questionar. Afinal, é muito mais fácil e confortável adotar a opinião da sua bolha do que fazer o esforço intelectual de olhar para os fatos brutos. O problema é que, enquanto em outras áreas da vida, seguir o fluxo pode resultar apenas em algo genérico ou em frustração pessoal, na política e em tomadas de decisão, seguir o fluxo do pânico faz com que o nosso futuro seja refém dele. Trocamos o desenvolvimento do senso estético dos nossos jovens e a proteção das nossas liberdades individuais por uma falsa sensação de segurança coletiva. Aceitamos viver em um ambiente regulatório de fingimentos simplesmente porque fomos domesticados a agir pelo que sentimos no agora, ignorando que quem paga o preço de ter a vida controlada pelo pânico é todo mundo em algum momento.